Olá, meus amigos, estamos falando aqui diretamente dos estúdios do Processos Concursos aqui, né? Nessa mais nova edição aqui do nosso podcast. E eu quero conversar aqui com essas grandes feras, meus amigos, meus colegas de trabalho aqui, professor Cenoura, professor Michael Roque e professor Marcos Guzmão na área. É isso aí. Salve. E aí, olha só, pessoal, a gente tá saindo aí de tempos magros, né, dos concursos públicos, e basicamente agora a gente está voltando, a gente está reparando aí, né, que os concursos estão voltando com força total. E aí eu já queria trazer o olhar aqui do nosso amigo Cenoura, né, sobre essas perspectivas aí sobre os concursos públicos, em especial no ano de 2023. Tá, beleza. A bola. Na verdade, assim, 2022 deu uma bombada. Se apresenta primeiro, né? Não, pessoal, eu sou o professor Cenoura. Você falou Cenoura, o pessoal viu o laranja falando, já sabe. Pessoal, Cenoura é diferente, é turbinado. Vale lembrar que eu conheci ele tem um tempão e eu não sei por que Cenoura, tá? É um mistério, ninguém sabe porque meu apelido é Cenoura, não. E tava falando, 2022 teve bastante concurso, deu uma bombada de concursos já, né? Que Polícia Civil, Polícia Penal de vários lugares e tal. E aí a tendência 2023 já começou bombando e vai ter muito mais. Eu acho que a pandemia ela deu uma represada nos concursos, aí depois que agora que tá voltando ao normal... Abriu a porteira. Abriu a porteira, cara, mas assim, abriu muito mesmo a porteira, então acho que vai ter muita coisa. E é até interessante falar, né, nisso, porque sempre que há essa transição de governos, tá, isso aí não é nem exclusividade aí das últimas eleições, mas sempre volta à pauta aquela historinha, aquela lenda da questão do... assim, acabaram os concursos públicos, não vai mais haver concurso público, gente. O que vocês acham disso? Maicão, diz aí pra gente. Vou apresentar aqui o professor Michael Roque, professor de exatas aqui do Processo Concurso, né? Então, pegando... Peraí, cara, é muito chique esse foi. Cara, eu não sei se eu arrepiei 2 mais 2, irmão. Eu arrepiei todinho, assim, o professor Michael Roque, o professor de exatas. Esse é um cara diferenciado, vou te falar. Mas pegando aqui o gancho que você tá falando sobre concursos públicos, sempre, desde que eu me entendo por gente, estão falando, entra governo, sai governo, concurso vai acabar. Pessoal, acaba é a gente, entendeu? A máquina pública vai continuar aí, vai funcionar, né? Então, de certa forma, o que acontece? Um grande exemplo sobre isso aí. Banco Central. Banco Central, último concurso, acho que já tem um tempinho, já tem uns 10 anos do último concurso. Então, o concurso previsto agora, por quê? Dizem não, né? É fato já, que mais de 50% do pessoal que está no Banco Central já tem condição de se aposentar. Então, você pode observar que realmente a máquina pública vai envelhecendo e o pessoal vai aposentando, né? O pessoal vai morrendo e tem que fazer o quê? Essa renovação. Por mais que tem meios tecnológicos que vai facilitar e tudo, mas vai precisar contratar. E a gente está falando do principal órgão, assim, né, em questão aí de política fiscal, política monetária, entendeu? Que já está sofrendo, né, amargurando aí com déficit de servidores, né? E a gente está falando, vamos falar assim, sobre concurso na esfera federal. Isso, imagina, no nível municipal, nível estadual, ou seja, concurso, o que mais tem são vagas, né? Foi até estampado há pouco tempo aqui no jornal aqui, falando que tinha mais de 80 mil vagas aí só no ano de 2023. E é interessante, eu tenho até dados que eu gosto de trazer, toda vez que alguém vem me falar sobre o fim dos concursos públicos, né? Que se a gente comparar, em 2013 a gente teve um boom dos concursos públicos, tá? Foi o ano em que a gente teve, assim, em termos de número de vagas, né, assim, um ano com maior oferta de vagas ali, 130 mil vagas nessas leis orçamentárias, né, para concursos públicos. Foi exatamente ali o início do governo, né, do primeiro governo do PT, tá? E depois disso só foi baixando isso, né, progressivamente até quase tender a zero aí nessa época de pandemia. E a gente volta agora nesse ano de 2023 com 40 mil vagas e esses concursos aí que há mais de 10 anos sem vagas. Eu estava até pegando alguns dados ali da ANPAC, né, que é o órgão que congrega, né, a carreira do serviço público federal, né, que já traz projeções de 50% de aposentadoria nos próximos anos, observando o Executivo Federal como um todo, pessoal. Então, assim, não tem como a gente falar em Estado, em existência do Estado, sem haver servidores públicos ali fazendo a máquina girar, né, com todos os seus problemas. Então, eu acho interessante como esse tipo de fala acaba muitas vezes impactando aquele concurseiro que está começando a estudar, né, que é exatamente o momento da sua preparação em que você tem mais dúvidas do que tudo, né? Assim, então, isso acaba pesando e muita gente boa acaba saindo dessa concorrência aí, né? Deixa de correr o risco de se tornar servidor público por conta de estatísticas como essa. Né? São falas. Vou te falar uma coisa rapidinho. Eu já percebi que durante aqui o podcast eu vou falar várias coisas que me dão raiva. E tem uma coisa que me dá raiva.
é o guru dos concursos do YouTube. Que ele fala assim, olha, o concurso vai acabar. Ele quer like, ele quer visualização, ele quer que Clickbait, compartilhem o vídeo dele. Então ele fala qualquer coisa pra conseguir isso aí. Mas isso me dá uma raiva, porque acontece isso aí que o Jefferson tá falando. O camarada vai começar a estudar, aí às vezes ele vai lá no YouTube pra ver, né, o que o pessoal tá falando sobre o concurso e tal. Aí ele acha um camarada desse aí, falando lá, olha, o concurso vai acabar, meu Deus, será que vai acabar? Ah, nossa, agora vai ser assim, vai ser assado. Oh, meu Deus, se prepare, porque vai acontecer, pode ser que acabe tudo, e que não sei o que lá. E aí aquela galera que tá assistindo fala, meu Deus do céu, um monte de aluno vem mandando mensagem. Professor, vai acabar, não sei o que. Minha mulher manda mensagem, vai acabar o concurso, vi aqui o fulano no YouTube, o Zezinho da Silva aqui do YouTube, né, que se bobear nunca passou em concurso nenhum, sabe, tá aqui falando que o concurso vai acabar. Então, bicho, isso me dá uma raiva, meu irmão. Não, mas que raiva que me dá. Porque o cara vai procurar alguma coisa boa pra estudar, né? Estudar já é aquela coisa desgastante, né? Difícil. Aí o cara vai procurar alguma coisa pra se motivar no YouTube, ele acha um trem desse aí, dá uma raiva do cara. Então, fuja dos mensageiros do apocalipse, né? Isso. Essa é a primeira coisa que me dá raiva. Vai ter mais coisa que me dá raiva ali, que eu tenho certeza que vai surgir aqui. Vai surgir. Eu vou falar. E, fogo, bicho. Na moral. E essa parada aí é importante a gente lembrar até do seguinte também. Isso é do ser humano, né? O ser humano, ele tem um detalhe importante. Para tudo na vida, o ser humano, quando ele não quer fazer uma coisa, ele adora achar um argumento para dar força na tese dele. Se o cidadão fala, pô, tô com a preguiça de estudar, achei lá no YouTube motivar, aparece o cara falando, não, o concurso vai acabar, você vai falar, pô, check, achei aí o argumento que eu precisava só para eu continuar sem fazer nada. Eu até gosto de utilizar esse tipo de fala apocalíptica, né, sobre os concursos, né? Com a galera que faz acompanhamento mais direto comigo, falando, olha, beleza, isso aqui é vantagem competitiva, entendeu? Deixa a galera ficar com medo aí e vamos tocar o barco aqui. Já cai 5% aí só nessa conversa. Só nessa brincadeira. 5% você tá brincando, né? Você tá sendo assim, otimista, né? Pro concorrente, né? Olha, Receita Federal, por exemplo, só pegando um exemplo mais recente aqui, viu, pessoal? Né? Prova desta semana aqui em que nós estamos gravando a saudosa Banca FGV, né? Quem não adora a Banca FGV? A mais adorada, leia-se odiada de todas. A historiadora. Taxa de abstenção altíssima nessa prova aí da Receita Federal, né? Assim, alunos meus falando, olha, de 40 alunos lá na minha sala, só 17 presentes. Né? E isso acaba sendo uma certa, né, uma constante, né, nesses últimos concursos. Aqui, ó, por poucas semanas aí, voltando do Tocantins agora, cheguei lá na segunda-feira, no domingo anterior tinha sido a prova de bombeiro, 44% de abstenção. Mas você foi dar aula em Tocantins só pra quê? Pra receber palmas. Nossa! Não é possível. Ele mandou essa. Por favor, gente. Foi válido. Não, a gente tava conversando aqui, nossa, só o Michael que é sério. Isso aí vai virar corte. A gente tava aqui, só o Michael que é sério, que só o Michael que é sério. O Michael mete essa do palmas, cara, é maravilhoso. Era sério. Isso é maravilhoso, cara. Ô, edição, coloca palmas. Pra isso que eu venho gravar o podcast, é justamente esses momentos que eu vou. Mas agora, sendo sério mesmo, nessa semana a gente teve notícia boa da Polícia Civil do DF, né? Aí sim. Sim, sem Polícia Civil, né? Trazendo aí, né? Dando mais materialidade para o concurso para a área meio, né, a área administrativa, que já vinha sendo ventilado aí há muito tempo, né? O primeiro concurso para atividade meio. A Polícia Federal tinha, mas não tem, né? A Polícia Federal tem já concursos que são, mas o último já tem uns 10 anos já, mas eu falo assim, como nunca teve concurso, ontem mesmo o pessoal dentro de sala de aula perguntou, professor, nunca teve concurso, como é que a gente vai estudar por onde? Pega como base aí a Polícia Federal, a área administrativa. Sim. Porque a Polícia Federal Administrativa, o último concurso tem 10 anos. Entendeu? Então é pegar como base. Em número de vagas, viu, pessoal? Só aproveitando o gancho aqui do professor Michael, tá? A gente está falando aqui de 740 vagas no total, né, para esses cargos de área meio, né, área administrativa aí para gestor e analista, né? Pessoal, várias áreas, tá? Vaga nutricionista, pedagogo, educador físico, tudo nível superior, né? Tudo, contador, tudo mesmo. Não, mas o outro é nível médio também, não? Ele tem um pedacinho de nível médio na área administrativa pura, acho que tem. Porque o da Polícia Federal, a área administrativa é nível médio, nível né? médio. Assim, acaba que pela nomenclatura, isso é uma coisa que eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida, né? Porque se eles estão ofertando vagas ali para gestor, que a gente já sabe que é cargo de nível superior, e analista, que historicamente, né, cargo de área meia, mas para o pessoal de nível superior, eu fiquei... E fora que é uma tendência, né? O próprio TJ agora, há pouco tempo, ainda tem o pessoal ainda fica, de certa forma, criou aí uma polêmica sobre a transformação, né, de cargos do técnico judiciário, né? Semana passada foi do técnico do MPU também. É uma tendência. Eu acho que por mais que o pessoal sempre vai ter ali a entidade de classe que são contra esse tipo de coisa, mas eu acredito que é uma tendência praticamente tudo ser aí, né? Tudo não, né? Mas a maioria
de nível superior. Acaba que o técnico ele vai se tornar exatamente o analista, né? Até pela complexidade, né, Michael? Assim, a máquina ela vai evoluindo e esse profissional que faz o trabalho, que fazia até então o trabalho técnico, ele acaba tendo mais demandas ali num nível de complexidade maior e é uma realidade que a galera está cada vez mais, assim... Mas acaba assim, que técnico... Nível superior, né? Já, assim, o nível superior já é a base de formação. Mas eu falo assim, né? Tu entra lá do técnico, eu acho que 90% para cima do técnico ele tem nível superior. Sim. Acaba que é só o fato de ser nível médio do cargo ali, mas você vai ver que a maioria realmente entra lá e vai, querendo ou não, mesmo que não é da área, eu não sou da área do direito, tu entra lá, trabalha na vara criminal e faz o quê? Só coisas relativas a processo da área criminal. É o tempo todo. Substituo secretário de audiência, faço expedições gerais, eu mexo só com crime. E um detalhe, né, pessoal, assim, que agora essa intenção, né, de tornar real aí, assim, o concurso para a área meio está plenamente alinhado com essa política de segurança pública, né, para você liberar o profissional policial ali, né, para sua atividade fim e colocar pessoas ali mais ligadas realmente a essa parte administrativa, que é a atividade meio, né, que também é importante para os órgãos de segurança pública, né? E pegando o gancho, além dos concursos para a área meio aí, gestor e analista, né, gente, a gente tem também a previsão de nos próximos 90 dias aí seriam lançados editais para Delta, né, delegado de polícia, e também para o cargo de agente de custódia, né, que era um concurso aí também. É outro concurso que o último ocorreu, cara, há muito tempo. Esse eu achava que nem, eu acho que nem ia ter mais esse, porque para mim, na minha opinião, na época, quando teve ali era técnico penitenciário, que hoje em dia a polícia penal, né, que era técnico penitenciário, foi agente penitenciário, hoje é polícia penal, para mim isso supria, né, mas depois que eu fui realmente pesquisando, vi que não, realmente o agente de custódia não sumiu. Porque quem fazia essas atribuições era o agente de custódia, né? Mas ainda existe essa figura ainda. Até uma conversa, eu acho que uma época de extinguir esse cargo, né? De fazer a extinção desse cargo, mas depois ele acabou acontecendo o contrário, né? Exatamente. E essa notícia de que vai ter o concurso fortalece mais ainda essa informação de que o cargo existe, vai ter a prova, vai ter vaga pra caramba, né? E é uma oportunidade muito boa. Mas fazer um adendo aqui, mas tomara que não vira a novela que é a Polícia Civil do DF em relação ao cargo de agente e de escrivão. Pelo amor de Deus, porque até hoje. Antes da pandemia, o concurso de antes da pandemia até hoje não tem curso de formação. É o concurso mais longo, já é o concurso mais longo da história do Brasil, né? Assim, dos concursos, da área dos concursos. Já foi aí. Que é um concurso que prevê até, né, nesse processo todo aí, do edital até a nomeação aí, gente, quase 5 anos. É muito que a gente tá falando durante, né? Assim, E, todas as etapas. E as delegacias precisando, né? Logicamente. Porque você vai ver que tá todo mundo lá. Um detalhe importante em relação ao concurso de agente, só fazendo um adendo aqui, gente, é que acaba que muitos dos que estão aprovados hoje, né, para os cargos aí de escrivão e agente de polícia, continuam estudando, né, continuam estudando e continuam estudando e acabam saindo ali da lista de aprovados. E eu estou colocando essa fala aqui no sentido de que ao final desse processo aí de curso de formação, nomeação, daqui a pouco vai ter que abrir outro concurso, cara, porque o pessoal vai ter saído, ninguém fica esperando não. Pronto. Mano, tem aluno meu fazendo Uber. Assim, porque eu imagino, gente, que é uma situação assim tão, desculpa a expressão, né, tão foda, né, que você nem consegue estudar para outro concurso, né, porque você tá ali, tá dentro das vagas, né, e fica muitas vezes pendurado por conta dessa burocracia sem sentido, né? Na época da pandemia a gente ainda tinha desculpa da própria pandemia, mas agora não tem mais nada disso. É um rolo atrás do outro, né? Aí você não consegue se dedicar a outra coisa, mas também não consegue ficar parado sem fazer nada, esperando a boa vontade aí da banca e da própria instituição também, né, gente? Acaba que a instituição não coloca força no Acaba que a polícia militar, se brincar, vai ter o concurso, o curso de formação e vão tomar posse primeiro que a polícia civil. De novo, outro concurso. Até porque você olha, ó, numa questão dessa da polícia civil aí, aqui do lado, no Goiás, teve polícia civil recentemente, 800 vagas. Concurso aconteceu agora. Outros rumores. Vai nomear antes. Vai nomear antes. Inclusive, outros rumores aí, para quem não sabe, PMGO também vindo aí, tá? Por quê? Porque as 1.500 vagas que saíram no concurso passado não vai preencher, tá? Não preencheu as 1.500 vagas. Polícia penal, cara, tá bombando. DR aqui no DF, Detran pra gente. DR também, temos rumores aí. Meu amigo, esse ano é o ano dos concursos. Carreira policial. Então, principalmente, cara. Segue no hype, né? Até porque essa questão... Mas dos tribunais também. Isso. TSE unificado. Assim, cara, é muito engraçado isso aí, né? Na época que eu comecei a estudar para concurso,
a onda eram tribunais. Era na mesma época que eu Isso, estudei. nessa época lá era tribunal, principalmente TRT, cara. Então era muito Era TRT, um atrás do outro. eu fazia TRT no Brasil todinho, viajando, fazendo TRT e tal. Aí teve STF, teve STJ, teve TST, TSE, STM, todos os tribunais superiores lançaram o concurso, aí o TJ lançou o concurso, foi quando eu entrei. Então era muito tribunal. Então você estudava para uma prova de tribunal, automaticamente você estava estudando para todas, sabe? Então era maravilhoso. Você estudava um edital ali, aí pô, não deu para terminar esse edital, você faz a prova, mas de repente tem outra prova que é a mesma edital. Aí você acabou que, porra, em um tempo já estudando esse edital várias vezes, você acaba o edital. E aí, meu amigo, você começava a passar um monte de coisa, né? E aí começou a ter isso com a carreira policial agora. Então tem muita prova de carreira policial. Se você for ver a matéria, a base é muito parecida, a base é muito igual. Então, um cara que estava estudando para outros concursos, o edital, né? Quando sai o edital novo, ele tem mais 3 meses, só que é de um edital que ele já estudou praticamente tudo, entendeu? Do edital. É um detalhe ou outro ali de diferença e tal. Então, o negócio é aproveitar a onda, sabe? Você tá surfando a onda, começou a estudar, não para mais não, bicho. Vai até passar, porque depois para você engatar de novo numa onda dessa, é difícil. Então, a onda levantou, tá vindo, surfa nela, bicho. Vai vir prova de polícia, tá estudando pra polícia, faz as provas da polícia, tudinho. Tá estudando pra tribunal, faz as provas de tribunal, tudinho, meu irmão. Porque vai dar certo, cara. Quando vem a nomeação, né? Ela vai vindo na cascata, mano. Antigamente vinha um telegrama, né? Vinha Hoje em dia não vê, era mó massa. Você vê que cara, eu tenho um telegrama, muito massa. até hoje eu tenho um telegrama de um dos concursos que eu fui chamado assim, e eu coloco aquilo ali, dá vontade de fazer uma moldura e colocar. Eu tenho um telegrama da EPICAR, quando eu fui pra EPICAR lá porque não sabe, a escola de cadetes da aeronáutica, tem um telegraminha lá da EPICAR, tá guardado esse telegrama aí, e eu fui pesquisar um dia desse, coloquei meu nome no Google, né, pra ver se aparecia todos os diários oficiais lá que teve as nomeações e tal, porque eu queria fazer um marketing, assim, né, falar aqui, ó, eu não sendo nomeado nesse, só que, não, cara, alguns eu não achei de jeito nenhum, pô. Porque isso é antes da internet, né? Pô, eu não achei de jeito nenhum. Caraca, moleque. Não, cara, não, e é engraçado assim, concurso lá de Telex, não, olha só essa, concurso de promotor, eu tinha prova de títulos, né? E aí tem um título lá que é aprovação em concursos de área jurídica, assim, concursos de nível superior do direito. Aí eu mandei um e-mail pro CESP, falando assim, CESP, olha só, eu fui aprovado pro TRT do Espírito Santo 2009, para analista. Eu tava na faculdade ainda. E eu fui aprovado no TJ, que é o que eu tô lá, né? Pra analista. Então eu queria que você me mandasse um documento que comprove que eu fui aprovado nesses dois. Aí o CESP mandou só o do TJ, pô. Ele não mandou o do TRT de 2009. Aí eu, caramba, eu entrei no site do TRT, tá lá, pô, minha aprovação bonitinha lá e tal. E ele não me mandou. Eu não ganhei esse ponto. Falei, cara, fui procurar lá no site, eu não acho em lugar nenhum, cara, essa aprovação, entendeu? Mas não valeu essa informação lá do site do não valia, tribunal, não valia, pô. Que doideira, né? Aí eu não ganhei 0,05. Né? Inclusive, ó, acho que a gente tá ficando velho mesmo, hein? Porque eu lembro que quando. Não, fale por você, Marco. Eu sou garotão ainda. Não, eu lembro que quando eu fiz um concurso também do Exército, pra fazer inscrição, você ia no Mandava correio. Pelo correio. Você no correio pegava a ficha, preenchia a ficha, pagava. Aí depois você mandava o documento lá pro Exército. Cara, lá, agora que você falou, assim, não aconteceu isso comigo, não. Um amigo meu me contou. Ah, o amigo te contou, né? O amigo me contou, cara, desse jeito, cara. Você pegava a ficha, aquela que você preenche o nome, tem um quadradinho pra cada letra. Exatamente. Você preenchia o seu nome, seus dados e tal, mandava pelo correio, torcendo pra chegar tudo certinho lá, pra você conseguir se inscrever. É pra não extraviar a hoje correspondência. Hoje em dia tu vai se inscrever, tu vai clicando, dá os 3 cliques, tu tá inscrito já, paga o boleto. Eu me pergunto se existia mundo, né, antes da cara, internet. é difícil pensar como é que eram as coisas. Não, mas aí você vai vendo a evolução. Como assim a evolução? Vou te dar um exemplo. O maior site de questões do Brasil, que eu não vou falar, né? Não tô ganhando nada por aqui. Veja que ele foi lançado em 2009. Em 2009, né? Acredito que todos nós aqui já estávamos em algum concurso. Até 2009, a forma de você estudar não era usando a internet. Eu lembro que, como que eu estudava? Entrava no site lá do SESC, já tinha um site já. Baixava as provas anteriores e encadernava. Encadernava as provas. Nossa, Marco, você é muito velho, Marco. Ia fazendo as questões lá na prova. Eu não lembro de fazer isso não, Marco. Porque eu estudava com aqueles apostilões de banca de Eu também. Não, Marco, eu não lembro de fazer isso não, Marco. Era só Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eles pegavam as leis ali, imprimiam do jeito que tava. Você que é da área de língua portuguesa, cara, eu comecei a fazer prova do CESP nessa época de tribunais, né? E aí eu me ferrava muito em português. Muito. Aí o que eu fiz? Entrei no site do CESP. Cara, eu baixei prova por prova. Eu copiei e colei no Word todas as questões de português, cara. Todas. Cara, porque toda prova quer português. Sim. De todas as áreas, né? Então, peguei todas as provas de português. Cara, mas que eu falo todas, mano. Não é todas. Cara, foi com calhamação, assim, de folha. Encadernei. Meu amigo, todo dia eu fazia um bando de questão de português, cara. Sabe? Porque eu falei assim, cara, se eu parar de errar português, eu vou começar a passar. E aí eu peguei e fiz exatamente isso, porque não tinha um lugar pra falar assim, clica aqui, português.
tal assunto, tal Filtra banca. lá. Primeiro que a internet... Tu acha que tinha? Não tinha internet de banda larga igual hoje em Moleque, dia. tu é doido. Os cursos online que tinha era aqueles de... não era online do jeito que é hoje, era aquele de... Telepresencial. Telepresencial. Então, veja o seguinte, a questão de língua portuguesa. Pra mim, qual que é a matéria mais importante no concurso? Português. Português, Por quê? desde sempre. Português... até hoje eu sou engasgado com isso. Os caras estão falando só pra encher a bola. Não, não é não. Sabe por quê? Mas é verdade. Quando é a gente verdade. fala assim, É verdade, qualquer questão faz falta. Se eu te falar que por conta de uma questão de português, eu não passei no concurso da Câmara de 2008. Uma de português. Né? Uma só de português pra estar lá no meio das vagas lá. Então você veja que também o cara que gosta mais da área de exatas, ele tenta o quê? Ele vai Dá uma levando expulsada no português português, ali, né? mas realmente, Com a pessoal, barriga. português é a matéria. Por quê? Tá presente em todos. Não, Eu até te cortando, desculpa. Eu posso dizer outra coisa em relação a isso. Em todas as questões, inclusive na matemática, se tem uma coisa que derruba candidato de concurso é interpretação. Interpretação, amigo. Interpretação. Isso aí é legal a gente falar sobre isso, tá? Porque Porque é minha matéria, vai falar. É legal de falar sobre a minha além matéria. de ser minha matéria. Não, mas assim, é impressionante a gente conversar sobre isso, tá? Porque tem um pensamento, né, de quem se prepara para concursos públicos aí, né, de que conhecimentos básicos significa o básico significa fácil. Não, gente, conhecimentos básicos no sentido de que isso é basilar. Isso é essencial, né? E se você notar, E tem eu não sido sei filtro, vocês. viu? Tem sido Eu filtro. não sei vocês aí, os alunos que vocês acompanham, mas no meu caso, é muito comum, cara, o aluno chegar, professor, fiquei por conta de uma questão de língua portuguesa, fiquei por conta de uma questão de raciocínio lógico, e aí você vai ver, é aquele pocket daquelas Menosprezou. matérias Menosprezou. das básicas, né? Ou então o aluno me procura, né, que é até mais comum no meu caso, professor, a redação me derrubou. Né? E, galera, redação o que é? É língua portuguesa do ponto de vista de alguém que vai produzir o texto, né? Ou seja, a gente está falando da mesma matéria-prima. O texto, que nas questões da prova objetiva, você tem que analisar, é a decodificação do texto. E na redação, seja por um concurso mais específico em que você tem que produzir uma peça ou uma redação normal, tá? Ali a gente é o codificador, é você que vai codificar, né? Produzir o texto. Em todo caso, a gente está trabalhando com o mesmo material, que é o texto. Né? Então, a galera confunde básica de simples com básico de basilar, né? Essa questão Mas das falando, matérias. é tão complexo, porque quando você vai ter um concurso da FGV que tá pegando muitos concursos, você tem que estudar a parte de português, né? É como se fosse outra língua portuguesa, né? Você pega o português Não, lá. inclusive, pessoal, assim, quando aqui no Processos mesmo, tá? Quando a gente vai atender a turmas, né, de concursos organizados pela Banca FGV, eu já peço para o pessoal, olha, vamos tratar essa turma aqui à parte, porque eu tenho que trazer uma série de teorias que, no geral, eu não trabalho nessas outras Que turmas. só cabem nessa banca. Tá? E galera, olha, para quem está nos acompanhando aí, tá? Só para vocês saberem, quando a gente vai montar material de turma, eu acredito que isso seja uma constante aqui entre os colegas, a gente primeiro verifica como que a banca se comporta em relação à nossa disciplina, para a gente dar o direcionamento ali didático em sala de aula. Inclusive, eu dou muito trabalho aqui, porque até a Eliane fica me cobrando material. Aí ela fala assim, mas você deu esse mesmo material semana passada? Não, é porque teve um concurso agora que eu quero incluir essa questão nesse material, tá entendendo? Sim. Então, pegando o gancho aqui, ó, com você, ó, prova da receita que teve agora. Eles cagaram o pau em raciocínio lógico e matemática, cara. Sem brincadeira nenhuma. Vai até aqui, realmente é um protesto contra a Banca FGV, um concurso de alto nível da Receita ali de auditor, né, e tudo. E realmente eles fizeram questões mal feitas, com todas, assim, duas respostas. Pelo menos a parte de matemática eu não gostei. Raciocínio lógico e matemática da FGV, nessa prova, pra mim, não foi boa. Inclusive, eles cobraram também questões de SQL, né, da parte de análise de dados lá, que sequer estavam contempladas lá no edital. A banca ainda tem toda um migué aí, falando assim, não, isso aqui está dentro da parte do conceito, né, da abrangência da matéria de análise de dados, mas, galera, Mas isso não existe. o pior... Não anular a prova. Isso não O existe. pior foi ano passado. O que aconteceu? Lá no Amazonas, se eu não me engano, você faz Amazonas. Olha o que aconteceu. Parece até história, né? Fala assim, não, isso é mentira. Não, olha o que aconteceu. Pode pesquisar aí. Tem um Google aí pra você pesquisar. Não tinha... o edital era Secretaria de Fazenda, né, do Amazonas. Não tinha raciocínio lógico no edital. Quando o cara pegou lá a prova dele, tinha raciocínio lógico. Como assim tinha raciocínio lógico? Tinha lá... na prova tinha que ter o quê? Tinha que ter administração pública. Eles trocaram...
Tiraram, botaram raciocínio lógico. Imagina, a pessoa abre a prova, ué, raciocínio lógico, isso que não tem no edital, não. Aí até o fiscal olhar e tudo, pegar as informações e falar, deixa em branco. Mas não tinha matéria de administração pública no edital. Aí tu imagina o cara que estudou administração pública. Você imagina como é que tá. Olha só pra você ver. Botou o que não tava no edital Então, e tirou o que tava. E tirava o que tava. Exatamente. Então realmente é complicado. É impressionante. Inclusive, a parte de língua portuguesa da banca FGV, viu, pessoal? Eles utilizam, assim, eles trabalham muito essa questão de teorias que, cara, são experimentalismos gramaticais. Né? Cobra muito método de raciocínio, dedutivo, indutivo. Aí, os alunos falam assim, você quer raciocínio lógico ou língua portuguesa, professor? Tanto é que tem Eu falo assim, e de fato há teorias sobre isso na parte de texto. Ela, né? 2 caras, né? Aí eu vou explicando uma coisa na parte de interpretação e produção textual e o Michael falando outra coisa em relação ao mesmo assunto na parte ali de... Tem uma história que é raciocínio quase uma lenda. Prova de 2012 da FGV Senado Federal. Eu sei que é da sua área de interpretação de texto aí. Olha o que aconteceu nessa prova. Dizem que foi justamente em cima disso, que a interpretação de texto da FGV é daquele esquema lá. Só que deu tanta confusão que pegaram o texto e foram atrás do autor do texto para ele fazer a interpretação de texto do texto dele. Ele errou 3. Mas, pessoal, olha, vamos lá. Assim, gente, sem polemizar, tá? A gente tá aqui para falar realmente sobre concurso, né? Essas picuinhas aí que pegam professores. Não pense vocês que entre os professores também não rola esse quebra-pau, não, assim, porque realmente questões de interpretação envolvem uma certa subjetividade, tá? Agora, o fato é que nas questões de interpretação não se busca cobrar a intenção comunicativa, né, e os fatores que motivam o autor do texto a ter produzido o texto daquela forma. Até porque, muitas vezes, numa prova de língua portuguesa, o texto ele já é recortado. Ele não pega o texto na sua integralidade e ainda que pegasse ali, a gente tem que se apoiar em uma interpretação até mais técnica em relação à superfície do texto, né, que é a materialidade do texto ali. E não tem nada a ver com a intenção do autor. O que eu quero dizer? Se você pegar qualquer prova de concurso, tá? Isso não é uma exclusividade da banca FGV. Né? E você pegar o autor do texto em que a banca se inspirou para formular questões jogar ali, a prova na mão e pedir dele. pro cara fazer, o cara vai errar um monte de questões. E isso aí, gente, não tem nada a ver com que a interpretação de texto é só subjetivismo. Não tem nada a ver. É porque o texto ele pode ser avaliado em camadas diferentes. Você tem a camada da superfície do texto, você tem estrutura de coesão, você tem paragrafação, periodização. E aí, além disso, você tem, né, e aí são matérias, inclusive, que a gente estuda à parte, tá? A intenção do autor, o contexto histórico em que o texto foi produzido, como que isso chega ao seu interlocutor. Ou seja, as provas de concursos públicos, ao menos em teoria, tá, gente? Porque o que eu estou falando aqui ainda passa pelo filtro que é meio desvirtuado do próprio examinador que formula as questões. Então acontecem esses problemas, tá? Mas em tese, pelo menos em tese, as questões que envolvem interpretação como pano, não como pano de fundo, mas como cobrança principal, ali elas deveriam se focar na superfície do texto, na materialidade do texto em si. Você está me entendendo? Só que isso muitas vezes não acontece. Por isso que gera. Não, eu falo isso por que eu falo isso? Exemplo, para mim, por isso que é bom exatas. É ou não é? Então, rapaz, mas nos últimos concursos, até as matérias de exata tem dado. Não, mas geralmente o que dá ainda confusão é raciocínio lógico, porque raciocínio lógico ele é uma parte mais filosófica. Inclusive, a banca CESP, a última que ela afrontou aí é o seguinte: prova da Polícia Federal. Eu vi essa. Prova da Polícia Federal, olha só. O CESP a vida inteira falou que sujeito. Ó, vem em português de novo. Ó. Sujeito composto, né? Quando eu tenho ali 2 núcleos ali. O CESP sempre falou, ele era quase sozinho nesse entendimento, que sujeito composto era o quê? Uma proposição simples. Então a gente, quando eu dava aula na sala de aula, falava assim, pessoal, ó, o CESP, se você vai fazer prova do CESP, o CESP ele fala isso aqui, olha só, vou te mostrar aqui 50 questões anteriores que ele fala isso. Pessoal, beleza. Se for outra banca, não, você pode falar que é proposição composta, beleza. Prova da Polícia Federal, a última. Vem a questão lá, sujeito composto, opa, beleza. Proposição simples. Ele já falou isso aqui uns 50 vezes lá. A prova eu já no entendeu? Zero, essa aqui eu acerto. Entendeu? Beleza, tá, sai o gabarito. Aí tá lá, errado. Proposição composta. A pessoa fala, Aí vai lá, esse professor... vai em cima de mim. Professor, não sei o que. Eu falei, cara, eu fiquei assim, peraí, deixa eu ler isso aqui direito. Não, fui fazer o recurso, eu fui puxando várias coisas e tudo. Saiu lá a justificativa da banca.
como há divergência na doutrina, tem uma parte da doutrina que fala que é composto. Sim, a doutrina fala. Mas você, o CESP, você falou isso aqui já umas 50 vezes 20 anos que tá você falava que era simples. Final das contas, o que aconteceu? Deve ter mudado lá o examinador, ele mudou, minha corrente é mas só que no final das contas anularam a questão, por ter divergência na doutrina, né? Até então nunca mais caiu esse tipo de prova, mas se cair, o que é? Sei lá. Uma hora ele fala que é simples, outra hora ele fala que é composto. Eu até costumo dizer que o CESP ele é bipolar. Né? Uma hora ele fala que é certo, outra hora que ele fala que é errado. Com o coração aí, faz exatamente. Alguma coisa. É complicado, né? Porque assim, o aluno que tá lá do outro lado, ele fica pensando assim, ele pessoaliza isso, né? O professor. Aquele professor lá explicou tudo errado e tal. Não, mas mal sabe que tem essa loucura, né, de banca, cara, assim, por trás dessas coisas. A última aí foi da Polícia Civil de Ride. Né? Aquela que falou que o DF era dividido em municípios. Município, Cara, aquilo lá saiu lá, pra mim essa foi a pior. Isso aí pra mim é embasamento pra recurso, né, assim, embasamento eterno pra recurso, né? Porque com uma banca que afirma, né, indo, assim, batendo de frente com a própria Constituição, que Brasília, né, é dividida em município, acabou, perdeu a moral, né, sai, veste a roupa e vai embora, né? Tá tudo certo, mora no município de Águas Claras, né? Pelo amor de Deus, meu povo. Tá? E galera, é assim, até gancho, né? A gente falou aqui em recurso. Entendam uma coisa, tá? Recurso é uma etapa do seu concurso com consulta. Vou repetir. Recurso é uma etapa do concurso com consulta. Você vai poder consultar para você tentar virar o jogo a seu favor. Os alunos pensam que acabou a prova, acabou a participação dele no concurso, aí é só esperar as próximas etapas ali e torcer para que dê tudo certo. Não, galera, utilizem a etapa do recurso. Numa situação como essa aqui que o professor Michael colocou, você pode, no recurso, inclusive, tá? Muitas vezes aí, tá, os próprios professores compartilham fundamentações de forma gratuita, há sites aí de instituições que também fazem a mesma coisa, tá? Mas o fato é que se você consegue mostrar para a banca que a banca vinha se comportando em 50 questões dessa forma, você acaba de fundamentar de uma forma, inclusive, muito adequada um recurso para uma mudança de gabarito ou até mesmo para uma anulação de questão como essa. Por quê? A banca ela tem um posicionamento que de alguma forma vincula a maneira como ela cobra determinados tópicos. E a gente tem que saber utilizar isso a nosso favor. A gente lê-se você, o concurseiro, nessa fase de recurso. Então, galera, façam recurso. É aquela coisa. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, cara, você está se preparando. Tá? Marcou uma questão, é uma questão polêmica. Se você marcou e acertou, né, ou seja, a sua resposta condiz com o que a banca pensava sobre aquilo ali, faça recurso para manter o gabarito. Sim. Não bateu, né? Você pegou a aula do professor Michael, né? Sujeito composto é proposição simples. Errou a questão. Faça recurso para você mudar o gabarito. E deixa isso no colo da banca. Sabe por quê? Porque internamente a banca tem o seu corpo lá de professores que formulam as questões e você há de concordar comigo, né? Pensa como se fosse a banca. Que uma matéria, né? Em que uma das questões, né, gerou, sei lá, 2.000 recursos, no mínimo a banca tem um procedimento de controle de qualidade ali para chamar o professor e falar, meu amigo, que negócio estragado é esse que você fumou? Pra tá dando esse problema aqui pra gente. Sim, até porque não dá pra esquecer que a banca tem um comercial envolvido. Tem, história, né? pessoal. Então, assim, o teu recurso, o que eu quero dizer é que o seu recurso é uma etapa importante, você deve utilizar isso a seu favor, e por outro lado, isso também ajuda a banca a contornar essas bizarrices. Tá? Isso aconteceu, você citou o concurso da Polícia Federal, aconteceu inclusive com contabilidade, pô. Assim, questões completamente fora da curva. Na Polícia Civil aqui do DF, uma das questões de raciocínio lógico lá dos apertos de mão também, assim. Isso que eu ia comentar também. Bizarro, cara. Bizarro. Na questão ali é mal feita, mal formulada. Dúbias, que deixa de certa forma. Exemplo, quando você dá um aperto de mão, olha só, vamos lá, dá um aperto de mão. Um aperto de mão, só esse aperto de mão. Mesmo se eu fui pra ele ou ele foi pra mim, quantos apertos de mão tem aqui? Só um. Ele deu a entender que é como se fosse duas coisas diferentes. Você. Não. Exatamente. Então o que acontece? São questões mal formuladas. Aí tu imagina a cabeça de quem tá estudando pra concurso, vai entrar nesse mundo. Aí começa a falar sobre banca, sobre isso, sobre aquilo, saber que realmente o DF não é dividido em município, mas o CESP, que tá acima do STF, né? Porque assim, tem um CESP... É lá na pirâmide de Kelsey, você tem um STF, depois o CESP tá acima, né? Com jurisprudência. Mas o CESP andou perdendo, né? Assim, ele era o CIP, né? Isso. Aí por isso que ele perdeu muitos concursos aí, né? Agora, olha só, a gente tá falando tudo isso pro camarada que tá assistindo entender, né? Que esse problema que a gente tá conversando aqui, que acontece nas bancas e tudo,
ele vai ser um problema pra todo mundo. Fica tranquilo, não é exclusividade sua, assim, né? Ah, nossa, eu vou ter esse problema então quando eu fizer a prova. Você e todo mundo. Você não é o diferenciado. Não, você e todo mundo. Tu fica tranquilo. Vai dar ruim pra você, vai dar ruim pra todo mundo. Você quer uma questão absurda dessa, assim, na tua prova, ela vai estar lá pra todo mundo, né? Então, cara, é uma coisa assim, é muito ruim, a gente fica indignado quando acontece isso. Mas, bicho, toca o barco. Principalmente quando cai coisa que não tá previsto no edital. Cara, pra mim isso é o pior. Você tá estudando e tá lá, cai uma coisa que não tá previsto no seu edital. Pra mim, isso é uma das piores coisas que tem. Sim. Aí não tá no edital, cara. sacaneia o candidato, né? Isso Cara, é ruim. E sem contar que às vezes você não sabe, principalmente porque a questão é assim, essa coisa é muito séria. A gente que é professor, bancas de concurso também tem que aprender um negócio. A gente falou que ele tem uma pegada comercial, então elas são completamente frias quanto a isso. Mas tem que entender que uma questão dessa, por exemplo, a gente tá lidando com sonhos. Com sonhos. Às vezes, quanto tempo que o cara tá ali, ó? O que o cara abdicou? Às vezes saiu do emprego, gastou a última grana que tinha num material, num curso, alguma coisa pra se preparar, pra poder a banca chegar e fazer uma coisa dessa. Eu duvido muito, tá, que a banca coloque isso sobre a mesa, né? Numa Não hora coloca. como essa. É que só nem eu tô- grana. É que nem eu tô te falando. É comercial, é frio. Pra eles é frio. De toda pronto. forma, de toda forma, gente, eu acho assim que o que deve ficar aqui é o seguinte. Primeiro, nós estamos em um cenário aqui em que a oferta de vagas aí tende a aumentar cada vez mais, tá? Como carreiras de destaque aí, a gente falou em carreiras policiais, né? Atualizando, inclusive, a galera aí dos concursos, né, que serão lançados aí nos próximos 90 dias aí para a Polícia Civil do DF. A gente está falando de quase 1.000 vagas aí no total, né? Entre Sim. vagas imediatas e cadastro reserva aí Isso para a área aqui, né? meio. Isso só para cá, tá? E sem falar de outros estados aí. O concurso do Detran para agente de fiscalização, DR, ou seja, né? DR, carreiras policiais vão continuar no protagonismo, né? Esse é o panorama atual. E o próximo concurso do TSE unificado, que, na minha humilde opinião, vai ser a menina dos olhos aí de 2023. Até porque a gente tem que se lembrar que o judiciário é uno, né? Ou seja, você vai fazer a prova para o TSE unificado e nada impede que outros órgãos do Poder Judiciário também aproveitem dessa lista de aprovados. Está aqui o professor Senhor e o professor Maicão aí para falar até com mais propriedade Os sobre órgãos isso. federais, com a gente, né? tá? Então a gente está falando de protagonismo de duas carreiras aqui que são assim completamente fortes aí, né? Não, e você pega o próprio TJ, como eu participei da área administrativa do TJ, eu tenho o meio ainda vinculado todo dia, praticamente todo santo dia, tem gente que sai do TJ. Ou porque tomou posse em outro concurso, ou porque aposentou, ou porque faleceu. Então o que acontece? É muito grande o Cara, fluxo. é todo dia. É todo dia, cara. Todo dia. Eu tive É, aluno aprovado. Todo eu tive aluno dia aprovado, sai gente do tribunal, mano. Eu tive aluno Impressionante. aprovado no STM que foi assumir lá no STF. Pô. Pô. Tipo, e a galera muitas vezes não leva isso em consideração. Nessa lista de agora, do concurso que teve ano passado, 2022, dessa lista já teve gente nomeada Teve em outros gente nomeada em tribunais já. outros Ué, Já tem um teve. colega meu, exemplo, aqui de Brasília. Você já viu algum concurso do TRE do DF? Eu Não. vi. Nunca vi. Ele só usa a lista do TJ. TJ. Tanto é que tem dois colegas meus que no mesmo concurso que eu entrei, na vez dele, falou assim, deu opção pra ele. Cara, você quer vir pro TRE? Claro, né? O cara foi lá pro TRE e ele usou a lista ali. Não tem concurso pro TRE. E o pessoal até brinca, né? Você passa no TRE para trabalhar de 4 em 4 anos, né? Que o pessoal fala assim. Aqui né? Tem essa eleição. E galera, nesse contexto, né? Vamos nos lembrar que a gente tá falando aqui, assim, mais uma vez, né? O pessoal tá aqui para me desmentir se eu estiver falando lorota, né? A gente tá num contexto aí de teletrabalho, né? Que por mais que haja essa pressão para volta, não sei o quê, o fato é que o teletrabalho já é uma realidade, né? Que tá aí, que tá de certa forma O estabelecida. tribunal fez pra economizar dinheiro. Né? Economizaram dinheiro, ganharam Primeiro em mês, produtividade 10 milhões. e, repito, na minha humilde opinião de professor, tá? E pessoa que acompanha isso, né, como parte aí da sua profissão, né, o mundo dos concursos públicos, TSE unificado, para mim, a menina dos olhos de 2023. Assim, isso não diminui o protagonismo de carreiras policiais. Eu acho que quem é vocacionado a carreiras policiais deve continuar estudando aí, né, principalmente buscando fortalecer a base. E a base para carreiras policiais, você pode ver que não vai destoar, gente. 80% é mais ou menos a mesma coisa. Você vai pegar uma matéria ali muito específica de um concurso e outro, igual, sei lá, Polícia Científica do Goiás, vai cobrar física. Assim, são coisas assim um pouco fora da curva, mas no geral, né, a gente está falando de um grau de semelhança muito grande. É o que o professor Cenoura falou. Você está estudando para meu amigo. Você quer ser polícia? Né, você está no momento adequado para isso. E eu vejo uma questão importante também da gente falar é que o concurseiro ele tem que ser ligado em atualidades, né? Por que eu falo em atualidades? Porque a questão é a seguinte, tem 2 cargos
principalmente, que por conta de alterações na lei das carreiras policiais, vão ser concursos que vão ocorrer muito nos próximos anos, 2023 principalmente, e tá pipocando para todo lado. Um deles é a Polícia Penal. E por que a Polícia Penal? Porque foi um cargo que atualmente foi colocado no 144 da Constituição. Sim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os tipos de contrato temporário que tem aí pelo país de pessoal de agente prisional vai ter que acabar. O próprio Goiás aqui, né? Goiás já Muito tá bem. aí, Você não tem- próximos meses aí, 700 Como é que é o vagas. nome lá, cara, do A nome? VPT. É o VPT, VPT. cara. Tem que acabar com tudo, VPT. porque agora é uma determinação constitucional. VPT é o guarda terceirizado, né, Terceirizado, é isso. Não, cara? você É o vê- Polícia Penal terceirizado. Você isso não vê existe. a valorização das polícias penais, nem tinha esse nome, né? Coisa nova aí. Exemplo, eu tô falando que eu tô ficando velho. Concurso de 2008. Eu tô achando que você tá ficando velho, Michael. Concurso de 2008. O nome não era nem Polícia Penal, era TecPen. TecPen. Era técnico Maicão aqui, ó. penitenciário. E tá era, entendendo? Maicão Aí, tá ó. que tem. Tem que- E era médio. Não, eu fui aprovado, eu fiz todas as fases lá. Só que quando foi ali pra tomar posse, aí o FNDE me chamou. Eu olhei assim e tudo, cara. Acho que eu vou pro Vou ficar FNDE. mexendo com- Tinha acabado de sair Tá do mexendo com exército, bandido, né? não. Eu tinha Vou acabado mexer de com sair do papel. exército. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou pra área Eu administrativa passei aqui. nesse concurso na época também. do Entendeu? TecPen. Aí eu Que fiz era- tudo, eu fiz tudo, fiz até o TAF. Já ia ser já nomeado pro curso de formação. Só que na mesma semana o FNDE me chamou. Aí eu acabei fui pro FNDE lá. Cara, Ele eu era acho nível até, médio na época, não era? Eu acho Era até nível legal. médio. acho até legal trazer aqui pra galera, né? A gente estava falando em agente de custódia, né? O próximo concurso que vai surgir aí. E de fato rolou um papo, né? De que eles iam esperar só essa galera dos agentes de custódia que já fazem parte, né? Que estão ainda na ativa. Até então a ideia era aguardar, pelo menos essa informação rodou durante muitos anos ali atrás, de que eles iriam esperar essa galera aposentar para extinguir o cargo. Né? Aí agora surge um novo concurso, a polícia ela meio que deu um novo sentido ali para as atribuições do agente de custódia, tá? E para quem não sabe, pessoal, o agente de custódia era um antigo mantenedor, digamos assim, é o servidor que atuava diretamente lá no sistema penitenciário. Né? Era o AGPEN, que a galera chamava. O AGPEN era o agente policial de custódia vinculado ao sistema prisional. Aos quadros ali da Polícia Civil, porque a Polícia Civil era quem organizava ali, era quem administrava, na verdade, os presídios. Então, ele era da o Polícia Civil, diretor, mas ele era deslocado pro estabelecimento prisional, era você exercitar atividade. Não era nem isso, é porque assim, o próprio agente policial de custódia, que era o AGPEN, ele era o guarda prisional. Depois que houve essa reformulação aqui no Distrito Federal, 2008, 2009, aí criaram uma carreira específica para o sistema penitenciário, que eram os TecPen, e aí a galera, os agentes de custódia na época, eles ficaram tipo soltos. Tá, e aí? O que a gente vai fazer? Aí foi na época que rolaram esses boatos, né, de extinguir o cargo e etc e tal. E hoje, o agente de custódia lá na Polícia Civil é quem faz o recolhe, né? Pega a galera lá das delegacias, leva para a audiência de custódia e para quem vai ficar preso provisoriamente, faz esse bonde lá até a criação CDP, da né? audiência de custódia fez o agente de custódia passar a ter um novo sentido. E a Polícia Civil ela não ia querer perder essa mão, esse braço, né, da própria custódia. Né? Então eles trouxeram a galera para eles e vamos fortalecer a nossa instituição. Essas próprias audiências que antes deslocava para o fórum, né, a maioria agora é feita lá no próprio núcleo lá. Né? Inclusive tem servidores policiais que ficam diretamente ali na carceragem. Que né, são agentes de custódia. São agentes de custódia. É o que vocês que farão a prova aí de agente de custódia. Eu acho válido até que eu estava falando, o segundo cargo que tem a ver com uma atualidade também é uma lei de 2021 até, que elevou, né, o nível das guardas municipais. É um concurso bem em voga mesmo. Inclusive tem previsão para cá, pro DF também. Guarda distrital, né? Guarda distrital. Guardas municipais, porque foram colocados aí dentro do Sistema Único de Segurança Pública, né? SUSP, né? Essa atualidade vai fazer com que, olha, nós temos mais de 5.500 municípios no país, tá? Vai ter guarda municipal pipocando pra todo lado aí. Uma dúvida que eu sempre tive. Guarda municipal é policial? Ele tem porte de arma? Agora tem. Não. É assim, pelo que eu sei, posso estar falando besteira também, tá? Tem até uma regra que eu acho que é na própria Constituição. Não vou saber, eu não vou saber o endereço. Mas a base ali pro agente da brigada, né, que ele chama, em alguns estados ele chama de brigada militar, né? No sul, principalmente. Tá? Assim, estados com, acho que com até 50 mil habitantes,
Não pode, não tem porte de arma funcional. Atualmente, falando Em municípios com mais de 50, Ó, aí o eles Supremo permitem. afastou Inconstitucional esse critério aí. Ah, é? O Supremo Guarda afastou esse municipal tem direito ao porte. Então tá lindo. dentro, em serviço, e fora. E fora. Não, ótimo. Tinha essa diferenciação toda na própria lei no próprio Estatuto do Desarmamento, tinha lá, de tanto mundo tem, E o pode Supremo usar arma. Mas isso né? caiu, Ele O jogou Supremo em falou constitucional assim, ó, exatamente os dois incisos que falavam sobre a O guarda. Supremo falou assim, É isso é claro, constitucional, então o guarda municipal ele tem direito a E porte faz de arma. sentido, né, então- meu povo? E o argumento, Até 50 mil não precisa de arma. Tipo, E o qual argumento critério? usado pelo Supremo foi, já que eles estão no contexto da segurança pública, não faz nenhum sentido. Não faz o cara sentido não ter diferenciar, posse de arma. entendeu? É isso E mesmo. detalhe, né? Assim, a ideia, gente, da brigada, né, principalmente aqui no DF, né, é separar ali das atribuições da polícia militar a guarda do próprio patrimônio, né? É tirar a dos polícia da prédios e frente tal. do É tirar Palácio do Governo, a por PM exemplo. e colocar a galera da brigada com essa atribuição, né, da salvaguarda do Como se patrimônio. fosse o policial da Câmara e o policial do Senado. que Isso. ele- Exato. Pra atuar nos O espírito órgãos é ali, esse aí mesmo. né? E deixar a polícia militar mais realmente para Então, segurança realmente é trabalho um cargo ofensivo, muito né? bem remunerado só para cuidar né, da Câmara e do Senado, né? Sim. Mas Seria enfim, isso. mas eu acho que voltando para a área de preparação de concurso, que eu acho que a maioria de quem está assistindo, ele realmente quer ver sobre preparação de concurso, a gente está aqui com o professor Cenoura, o cara acabou de vir aí do curso de formação, Delta, né? o Delta aí, delegado lá no Quem Amazonas. diria, né? Eu queria até que O cara ele, andou até na lancha, ele né? falasse... Que isso, o pessoal olha na que pessoa isso, e fala assim, para. nossa, esse cara aí... Fala assim, Parou barco, tudo lá, que é isso, blitz ele aquático. falasse aí sobre a preparação dele para o concurso de Delta, né? Beleza. Cara, é o seguinte, a preparação, ela é igual a todas as outras, sabe? Assim, aquela coisa que o aluno, ele olha pra gente, ele acha que a gente fez alguma coisa diferente. Eu até falei na sala, assim, essa semana, que dá uma raiva quando o pessoal fala assim, cara, eu sabia que você ia passar, pô, você é um cara diferente, pô, você, sabe, você é um cara dedicado, você é um cara, sei lá, você é inteligente. Fez mais que obrigação. Você não sei o quê. Fala, meu amigo, ninguém vê as horas que eu fiquei sentadinho estudando, não, pô. E a hora que eu Sabe? não queria Parece que eu sou estudar, diferente. né? Eu sou diferente. Sou diferente, não, meu irmão. Eu estudo pra caramba, velho. Entendeu? Eu sento e estudo. Até quando eu não tô querendo, né? Não, Quando eu não tô querendo, o fala, negócio é o "Bora". seguinte, cara. Eu falo pros alunos, falei hoje, de manhã. Falei assim: olha só. Se você for estudar só quando você estiver motivado, você vai estudar pouco. Porque na maioria dos dias você tá desmotivado, cara. Você acorda sem querer estudar. Você acha que eu acordo? Fala assim, não, o senhor estuda todo dia. Então, pô, ele deve acordar assim, ai, que bom, agora eu vou estudar. Tô doido pra sair da cama aqui, tá quentinho. Mas eu quero pegar um frio ali na frente do computador e ficar estudando um pouco. É claro que não, pô, não quero. Quero ver Netflix igual todo mundo, pô. Uma raiva do caramba. Aí, pô, acordo, mas eu tenho uma meta. Então eu vou lá estudar, entendeu? Então, assim, o que eu fiz pra estudar? Eu coloquei metas, eu fiz meus objetivos, eu vi minhas prioridades, né? E aí você consegue, pô, organizei o meu tempo. Eu vejo que o maior erro, cara, do concurseiro, ele não organizar o tempo dele. Aí o que acontece? O cara fala assim, não, eu vou estudar 5 horas por dia. Aí beleza, ele vai ser 5 horas por dia. Durante o dia, o tempo que ele não tá estudando, ele tá com a consciência pesada. Porque ele fala assim, cara, era pra eu estar estudando. Era pra eu estar estudando. Então ele vai fazer qualquer coisa. Ele vê uma televisão e, nossa, eu tô aqui vendo televisão, era pra eu estar estudando. Aí alguém chama ele pra fazer alguma coisa, ele fala, pô, tô aqui fazendo alguma coisa, mas era pra eu estar estudando. Aí olha como é que eu organizo o tempo. Você faz assim, olha, pô, vou estudar. De repente, vê alguém que tem tempo. No meu caso, eu tinha tempo pra estudar, eu tenho tempo. Então eu fazia assim, olha, eu vou estudar 2 horas de manhã, eu vou estudar 2 horas de tarde e eu vou estudar 2 horas de noite. Aí dá 6 horas por dia. Aí você vê, então tá, vou estudar ali de 7 às 9 da manhã eu vou estudar. Isso significa que de 9 a meio-dia eu não vou estudar. Então, de 9 a meio-dia, eu tô vendo Netflix, tô maratonando Netflix. E minha consciência tá tranquila, meu irmão. Tranquila. Manter serenidade. Tranquila. Aí pronto, chegou de tarde, eu vou estudar 2 horas. Então bota aí que, sei lá, vai estudar de 4 às 6. Meu amigo, depois do almoço, 1h30, eu vou dormir tranquilo. A toradinha ali pós-almoço, tranquilo. 4 às 6 eu estudo. Aí, pô, de 6 horas eu vou lá, janto, e não sei o que, vou pra academia e tal. Quando dali umas 8, eu estudo de 8 às 10. Cara, eu estudei 6 horas, que é coisa pra caramba. E eu aproveitei muito meu dia, meu Porque irmão. você colocou uma meta alcançável, né? Porque não adianta também falar assim, agora eu vou estudar 15 horas por dia. Meu amigo, Eu já tenho dá dificuldade duas, já já em tá- relação a isso aí, viu? Eu já tenho muita dificuldade, porque assim, eu não tenho uma rotina muito definida. Mas assim, cara, eu busco estudar todo dia. Ó. Né? E assim, eu estudo metade desse tempo, Rafa. Mas assim, cara, é também católico. Assim, tem rotina- essa carga por dia, vamos. rotina não definida. Uma coisa que, pô, eu gosto muito de fazer. Eu fiz isso no curso de formação, durante o curso lá na academia, eu continuei estudando. Então, como é que eu fazia lá? Eu acordava cedo. Eu cheguei numa aula dessa essa semana, falei pros alunos assim, falei, ó, foi no primeiro dia de aula, foi na segunda-feira, né, da turma que a gente tá tendo agora.
Aí eu falei pra eles assim, olha, estudar pra concurso é uma coisa muito solitária, assim, e dói pra caramba, você tem que abrir mão de algumas coisas e tal, né, não tem jeito. É muito ruim, pô, não é bom, sabe? Não é assim, nossa, que legal estudar pra concurso. É ruim estudar pra concurso, entendeu? Você estuda porque você olha lá na frente. Você não pode olhar pro sofrimento do estudo, você tem que olhar pro prêmio que você vai ter, entendeu? Não é pra dor que você vai olhar. E aí, pô, aquele dia lá eu tinha acordado bem mais cedo, umas 4 horas da manhã, eu fui estudar. Quando chegou na aula, que começa às 8, eu já tinha estudado 3 horas. Eu falei pra eles assim, olha, só pra você ter uma ideia, eu já estudei hoje 3 horas. A gente disse, que horas são agora? São 8 e pouco da manhã. Estilo Kobe Bryant, né? Eu estudei 3 horas, pô. É a história do Kobe Bryant? Que ele fala que se ele visse alguém do time dele treinando mais cedo do que ele ia acordar mais cedo. Então ele falava que chegou lá, tinha um cara lá 5 horas da manhã, amanhã eu vou chegar 4. Aí tá lá 4 horas da manhã. Quando todo mundo ia chegar, ele falou, já tenho 3 horas na frente de todo mundo. Não, e assim, é uma coisa, cara, porque assim, muita gente, pô, as pessoas, principalmente os que desistem de estudar pra concurso, né, eles pensam muito no sofrimento que é estudar pra concurso, eles não pensam no benefício que é passar no concurso. Coisa do ser humano, então, né? Imediatismo. Olha só, eu vou dar um exemplo com relação ao concurso que dá pra você comparar, que é a tatuagem. Né? Eu tenho tatuagem pra caramba, né? A gente tem tatuagem aqui, o Michael tem uma tatuagem de mentira. De rena. De rena. Chiclete, tatuagem de chiclete. Como é o nome? Aquele negócio que você põe coisa no Photoshop. Isso. Cara, tatuagem é o seguinte, a tatuagem dói pra caramba pra fazer. Não dói? Dói ou não dói? Bastante. Dói muito, cara. E por que a gente faz mesmo assim? Por que a gente faz mesmo assim? Propósito, Por que você tá disposto a ser... É uma tortura isso aqui, meu irmão. Você tá disposto a ser torturado. Você quer ser... Tem noção? Você fala assim, não, olha só, eu quero tatuar aqui uma época da minha vida e tal, no meu braço. Olha, o cara fala assim, vai demorar 10 horas. Fala, não, tudo bem. Traduzindo, é assim, ó, eu vou fazer você sofrer por 10 horas. Você quer sofrer por 10 horas? Se você for parar pra pensar no sofrimento, você vai falar, porra, não quero ficar tão torturado 10 horas, tá maluco? Agora, pô, isso aqui vai ficar aqui pra sempre. Pra sempre eu vou ter isso aqui? Produto, meu amigo, calma aí. São melhor. 10 horas de tortura pra ter um resultado pelo resto da minha vida. Aí você bota assim, 10 horas equivale a quantos % do resto da minha vida? Nada. Nada. E aí o estudo, ele é isso, meu irmão. É você pensar assim, cara, eu vou ter que estudar 1 ano. 1 ano estudando. Cara, é muito ruim, muito chato. Meu amigo, chato é ser pobre, pô. Chato é não ter dinheiro. Chato é ser desempregado. Isso é chato. Estudar, meu irmão, não compara com isso, não. É falar assim, ó, vou ficar 1 ano estudando. Vai, mas aí você vai passar. E você vai ser aprovado, você vai ter um emprego pelo resto da vida, que né, tem que trabalhar pra sempre, pra aposentar. Vai ter outras preocupações. Pelo resto da vida, bicho. Vai ter então, outras encheções de estudar 1 ano equivale ao que equivale isso comparado com o resto da tua vida, pô. Então, o cara, quando ele for estudar, ele tem que pensar assim, meu amigo, rapaz, olha, não tem sensação melhor, mano, do que você passar, não, pô. Não tem sensação melhor, velho. Do que você chegar assim e falar assim, meu irmão, passei. Cara, que as pessoas olharem pra você e falarem assim, caraca, parabéns, meu irmão. Fala, cara, que eu passei, velho. Eu sei que começar a lembrar dos dias que eu estudei, pô, a salinha de estudo lá. Fala aí, mano, quantos dias eu não fui na salinha de estudo lá, pô? Quantos dias eu não... Dava 6 e pouco da manhã, tô postando no story lá, tô aqui estudando. Estude não pra você ver, estude não, pra você ver se passa. Estuda não. Cara, quantas vezes, pô, tava lá? Entendeu? Aí chega no final, vê o resultado, o cara fala assim, você é diferente. Eu não sou, não, pô. Mas eu posso ter uma diferença, que assim, eu estudo. Mas é porque a maioria das pessoas fica atrás de fórmula mágica, né? Não existe fórmula mágica. Perde-se mais tempo tentando mais procurando. Exatamente. Aí tá aí. Então eu acredito o seguinte, talvez o método que você usou, que serviu pra você, não serve pra mim, não serve pra você. Você mesmo falou que tem uma rotina não muito definida. Talvez a rotina que ele adotou de ser de 9 às 11, sei lá, você não tem como. Então eu acho que a primeira coisa a gente tem que parar de tentar se encaixar no método de estudo dos outros. E aí a gente chegou na segunda coisa que me dá raiva. Aí, bicho, isso me dá muita raiva. É o camarada que ele fala assim, ele vai no YouTube, sabe que eu tenho raiva de alguns caras do YouTube, né? Ele fala assim, pessoal, olha só, não faça tal coisa estudando porque não funciona. Não funciona, você vai perder tempo, não faça, isso não funciona. Eles falam muito isso em resumo. Você já viu isso lá na thumb, né? Assim... Se você fizer isso aqui, você jamais passará. Não faça resumos. Não faça resumos que você não passará. Vai perder tempo. Aí lá vai eu. O pessoal me pergunta, como é que você passou? Aí eu falo, eu fiz resumo. E não foram poucos, são vários. Até hoje eu faço resumo, pô. Caraca, sabe o que isso significa? Não é que tem que fazer resumo, então. Eu não tô falando assim, faça resumo. Eu tô falando que pra mim, funciona. Você tem que ir atrás do seu. Do seu, eu não sei o que vai funcionar pra você, pô. Tu quer fazer alguma coisa pra estudar. Não sei se você vai estudar melhor lendo livro, se é lendo PDF, escutando, se é vendo vídeo aula, se é vendo aula presencial, se é fazendo questão, eu faço a menor ideia. Pra mim, eu faço resumo. Eu perco tempo fazendo resumo? Perco.
Perco tempo, mano. Faço resumo, perco um tempo do caramba. Mas por que eu faço resumo? Porque eu prefiro ler o meu resumo do que depois que Tem que voltar o material. Tem que voltar o material. Então, quando eu faço o meu resumo, cara, quando eu leio uma frase do meu resumo, eu sei exatamente o que aquela frase resume, porque foi eu que fiz o resumo. Sim. Então, eu leio a frase. Então, o material que eu demorei um mês pra resumir, quando eu vou estudar o resumo, eu estudo em um dia. Quando é um resumo, né? Quando é resumo. Porque tem gente que faz um resumo que é maior que o livro. Deixa eu falar uma coisa. Tecnicamente, é igual o aluno, né? Que a gente orienta. Ó, marque só aquilo que é mais importante. Aí você vai olhar o material, tá todinho pintado. O cara reescreveu o livro, né? Então, o resumo, gente, tecnicamente, ele tem que ser mais sintético do que o que está sendo resumido. Isso que a gente chama resumo. O óbvio tem que ser dito, né? Eu boto uma meta pra mim que é o seguinte, eu vou resumir livro, né? Eu gosto muito de resumir livro. E aí, o que eu faço? Eu faço isso também. Eu tenho uma meta que é a seguinte, 10 páginas do livro tem que equivaler a uma página minha. Entendeu? Aí, então, sei lá. É um resumo. É um resumo. Então, o que eu penso assim? Se o livro tem 1000 páginas, eu faço um resumo de no máximo 100. Cara, 100 páginas, imagina um PDF de 100 páginas. Você consegue ler num dia, pô. Você consegue ler num dia, 100 páginas. Tem gente que gosta de PDF, tem gente que gosta de vídeo. Então, se eu pego um resumo meu de 100... Cara, se eu pego um resumo meu de 100 páginas, eu leio ele num dia. Entendeu? Então, cara, é como se eu estivesse lendo o livro todo de novo. De novo em um dia. Eu tenho, só pra você ter uma ideia, eu gosto muito de mapas mentais, que eu adapto com o resumo, né? Eu utilizo muito o resumo, que são os fichamentos, para estudar aquelas matérias que podem vir a ser cobradas como um tema de redação, que você tem que desenvolver uma ideia com começo, meio e fim ali e tal. Mas essas matérias muito complexas, né, com muitos desdobramentos, eu utilizo muitos mapas mentais. E para você ter ideia, eu tenho gramáticas inteiras, assim, em 10 mapas, por exemplo. Mas eu na gramática inteira. Mas tudo bem, né? Nesse caso, a gente tem que levar em consideração que é a minha matéria, eu acabo tendo que escrever menos, né? Mas isso não muda o fato de que o método bom, gente, método de estudo bom é aquele método que funciona para você, de acordo com as suas características, com o tempo que você tem disponível, né, com o seu grau, seu nível de ódio, né, para estudar ou não, porque a gente sempre prefere não estar estudando, a gente prefere estar fazendo qualquer coisa do que estudar. Eu até costumo dizer que quando você tá com sono, assiste uma videoaula. Né? Rapidinho meu sono. Rapidinho. Mas voltando no mapa mental aqui. Eu uso isso aí pra dormir no voo, sabe? Eu boto uma aulinha lá, assim, com todo respeito, mas pô, eu boto uma aulinha de direito ambiental. Nossa, é maravilhoso pra dormir, cara. Mas igual dos mapas mentais aí. Eu acho que o mapa mental ele é bacana quando você faz. Ah, sim. Quando você pega um mapa mental de outra pessoa, eu não gosto também, não. Eu não gosto. Primeiro, eu não gosto. Se você não entender como é que ele foi construído. Convenhamos, né? Assim, a construção, aí é uma visão pessoal e, gente, nada aqui é categórico, preto no branco. É assim, ou se você fizer de outro jeito, não vai passar. Não. Tá? Mas eu acredito, e eu coloco isso, né, na maneira como eu estudo e eu passo isso para os meus alunos também, que, no final das contas, o processo de aprendizagem ele envolve etapas em que você transforma essa informação, esse conjunto de informações aqui, exatamente isso, em uma representação, seja ela qual for, um texto, um código, um mapa, né? Em um código que seja amigável para sua arquitetura mental. Então, esse esforço de você transformar isso nisso aqui, cara, nossa, ficou bonito isso, né? Essa fala. Poético isso. Mas assim, esse esforço de você transformar uma mensagem bruta em um esquema, seja ele mnemônico ou o que quer que seja, cara, esse esforço de você transformar isso nisso aqui é o que vai contribuir para a qualidade do seu processo. Você falou tudo, meu irmão. Olha só, quando eu faço um resumo, é um registro. Se você ler o meu resumo, ele não vai ter o mesmo conteúdo do que eu ler. Cara, é o mesmo, a gente vai ler a mesma linha. Só que o que faz eu aprender a matéria? É eu pegar 10 páginas e ter que rachar a cabeça para transformar aquilo em uma. Sim. Então, cara, o que é mais importante aqui? Como é que eu vou condensar esse assunto? Esse trabalho mental de condensar esse assunto, sabe, de conseguir reduzir isso, é um estudo. Entendeu? Então não é porque eu tô escrevendo que eu tô... Cara, eu gosto de escrever também, que eu também fixo escrevendo, né? Mas eu não tô só copiando do livro e escrevendo, eu tô tirando da sua mente. Caraca, bicho, eu tenho que pegar aquele conteúdo, transformar numa coisa reduzida. O aluno quer pular exatamente essa etapa, que é mais importante. Exatamente, ele quer pegar o resumo pronto. Sabe, se ele pega o resumo pronto, é muito pior, cara. Então assim, por que eu aprendo fazendo resumo? É por causa disso aí, pô. Porque, cara, eu leio o livro primeiro, o que eu faço quando eu vou resumir livro? Eu leio o livro sublinhando lá, o que eu acho mais importante. Depois eu falo assim, cara, como é que eu vou condensar isso aqui? Eu pego essa página, vamos lá, essa página aqui, eu tenho que condensar essa página. Se eu for condensar essa página, como é que eu explicaria pra alguém essa página aqui de maneira bem rápida? Como é que eu vou escrever tudo que tá aqui em um parágrafo? E isso me faz, cara, quebrar a cabeça. E de tanto que eu fico tentando quebrar a cabeça pra construir isso, eu aprendo essa página. E tem gente que é mais visual, que consegue pegar os elementos dessa página e transformar numa imagem ali, né? Pois é. E aí o que acontece? Quando eu vou ler o resumo, quando eu leio aquele parágrafo, eu lembro exatamente desse processo de construção. Falar, esse parágrafo aqui é aquela página que eu resumi e tal. Então, cara, é uma coisa assim que pra mim funciona muito. E você agrega exatamente
exatamente o processo associativo que o Michael tinha falado lá no começo. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Eu estava fazendo tal coisa. Por quê? Você tem um evento de associação ali. O nosso cérebro gosta disso. Ele só trabalha por associação. Então, esse é um método que eu utilizo para estudar e é um método que eu uso para dar aula. Muitas vezes a gente pega pedaços da lei ali e tudo mais e geralmente eu condenso. Exato. Tanto é que tem uma técnica que fala que é palácio mental. Palácio mental, que é justamente você vai associando dentro do palácio. Inclusive, o que o Cenoura colocou aqui, né, como eu vou pegar essa página aqui, o que eu tenho que fazer, né, como é que eu explicaria isso aqui para uma pessoa? Isso é até uma técnica também que a gente utiliza, que é um ensaio mental de você dando uma aula daquilo para quem nunca que é o estudo ativo, né? Eu tinha, cara, na minha época, assim, lá atrás, né, idos de 2008, 2009. Vocês são muito velhos. Nessa época gente, eu tinha post-its, assim, eu estudava alguma coisa, aí eu colocava post-it na parede, dava nome para esses post-its, e quando eu ia revisar algum assunto ali, pegava o meu mapa, eu tinha por objetivo explicar aquilo ali para uma criança de 5 anos. Aí, assim, cada post-it aí tinha Madalena, tinha Morgana. Que também é uma ideia também eu ficava dando leitura aula dinâmica e também da memorização. E até para dar aula também, né? Assim, o que a gente tá falando é o seguinte, eu não tô falando para você fazer resumo, não é isso que eu tô querendo dizer. É que se você fazia resumo e você via alguém falando para você não fazer resumo e você parou de fazer, pode fazer. Tá, pode fazer. Se você não fazia resumo, não gosta de fazer resumo, não faça. Ninguém é dono aqui da verdade. Faz seu caminho. Faz o que você quiser. É um jogo de tentativa e erro, né? Agora vamos lá, aproveitar um outro ponto aqui, que também me dá raiva. É a terceira coisa que me dá raiva, né? Que eu já tô falando. Me dá raiva. Esse é no podcast. Me dá muita raiva. Isso me dá raiva demais, me dá muita raiva, cara. Que é o aluno que... Vocês vão lembrar que a gente já conversou sobre isso, né? Que é o sommelier de material. Me lembro. Meu amigo, o sommelier de material, ele me dá raiva. O que é o sommelier de material, pessoal? É aquele cara que é o seguinte, ele adquire um material. E aí ele adquiriu um material, ele começa a estudar esse material. Só que hoje tá transbordando de material por aí. Porque mais tem é material de tudo pra tudo que é lado. Você é bombardeado. Compra aqui, isso aqui, tem aqui, tem material aqui. Então você tá com o seu material. Aí... Você tá com o material bonitinho, tá feliz da vida. Nossa, eu comprei o curso que é top pra caramba. Nossa, meu Deus do céu, processos, maravilhoso. Aí você tá lá estudando. De repente, você ouve falar de outra coisa. Você fala, meu Deus, será que aquela outra coisa tá mais... ele não comprar... Será que tá mais completo que esse aqui que eu tenho? Fala, caramba, acho que eu vou comprar. Vou dar só pra ver como é que é, né? Aí ele compra, vou dar uma analisada pra ver se esse PDF aqui tá completo. Ele vai dar uma analisada no PDF e tal. Quando pensa que não, lançaram um curso novo. Fala, meu Deus. Será que esse curso novo tá mais completo que esse PDF que eu comprei que tava mais completo que o outro que eu tava comprado? Aí ele começa a ficar... Ele passa um mês degustando materiais pra descobrir por onde ele vai estudar. Ele, não, eu tô decidindo ainda por onde que eu vou estudar. Falei, fulano, tá estudando? Ele, não, ainda não. Ainda tô, né? Porque assim, tô vendo... Atos preparatórios. Atos preparatórios, né? Tô aqui, tô vendo. Ele é um sommelier de material, um degustador de material. Ele não estuda. Passou um mês, a prova... Imagina, normalmente o cara faz isso quando sai o edital. Então o cara só tem 3 meses pra estudar. Ele perde um fazendo isso aí. Sommelier de material. Isso me dá raiva. Quando dizer que é até um drogado, quando perde um e começa, quando perde um e começa ainda tá bom, mas tem gente que se perde no meio desse caminho. Não, bicho, me dá muita raiva. Tinha um colega meu, um bom planejador e um mau executor, né? Tinha um colega meu que ele andava assim, ele tinha um Palio. Aí ele andava com vários livros de doutrina, apostilas e tal. Aí um dia eu me encontrei com ele e falei, cara, e aí, teu carro já passou em quantos concursos? Porque, bicho, toda vez que eu pegava carona com esse meu amigo, toda vez que eu chegava, bicho, eram pilhas e pilhas. Ele abria a parte de trás do carro dele e cada vez eram mais materiais. Eu nunca via, né? Mas você pega ele estudando. Fala, bicho, esse seu carro ele vai passar no concurso. Eu acho que hoje em dia, a questão de livro, acho que é mais pra esse concurso assim, jurídico e tudo. Mas hoje em dia todo mundo tem um HD, né? Um HD de material. Cara, mas eu gosto de não, sim, doutrina, mas eu costumo dizer que, ainda mais hoje o pessoal mais novo, tá acostumado com meios mais digitais. Eu costumo dizer, se a pessoa tem um HD ali com 1 tera, 2 tera de material, ele tem que ter 3 vidas pra estudar aquilo. Tá entendendo como é que é? Se você só focar nisso, você não tem vida suficiente. Você não cara, consegue. É impressionante. O que o cara tem que fazer então? Resumindo, o que o camarada vai fazer? Você adquiriu o material aqui, ó, processos. Me matriculei no processo, tô assistindo a aula do processo, tô vendo a videoaula do processo. Acabou, meu irmão. É processo, já acabou. Sabe o que eu falo em sala de aula? Acabou, bicho. Isso? Confia. Porque assim, em sala de aula também, e tem a ver com isso que você está falando aí, você tem o aluno que de alguma forma ele quer confrontar, né, o professor, quer testar o professor. Professor, mas em relação a isso aí que você está falando, no material tal? Tem um material tal, ou então o professor tal. E aí, na maioria dos casos, gente, quem já pegou aula comigo vai se lembrar que eu falo assim, olha, eu vou responder essa sua colocação com uma sentença só. Escolha o seu mentor.
né? Escolha o seu material principal. Não tem problema nenhum você estudar outros materiais, você pegar outras abordagens. Mas, gente, é um passo. É assim, você passa para a fase seguinte, depois que você conclui, depois que você vence o chefão da fase anterior. É assim, venceu essa carga aqui, terminou o seu de estudar pelo seu material principal, o 01 ali, tá? E aí sim você pode agregar conceitos, agregar olhares de outros profissionais. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com fala de que um professor é melhor que o outro, não. Cada um tem um olhar diferente que agrega no final das contas. Mas o fato é que se você pagar de sommelier de material, ou sommelier, né, ou torcida organizada de professor A, B ou C, tá? Nada contra, viu, gente? Mais uma vez estou falando aqui. Assim, acaba que você fica estagnado, você não sai do lugar, e isso só fomenta aquela ansiedade, né, do aluno que fica ali, não consegue avançar, né, fica ansioso e acaba abandonando o barco no meio da missão ali. É esse aluno que fica ansioso, é coisa demais, não vou conseguir, toda vez sai um conteúdo novo, no final das contas você está num processo de procrastinação. Ponto. Sim, é isso mesmo. Não, sim, inclusive eu falo que quem está estudando, que estudar realmente não é fácil estudar, né? É como se fosse um atleta, né? Um atleta, você vai pegar... recentemente eu assisti um documentário do Michael Phelps, Peso do Ouro. Cara, o cara ficou 6 anos treinando todo santo dia, de domingo a domingo. E ninguém vê isso. Domingo a domingo, durante 6 anos. Não é à toa que o cara foi o recordista mundial, né, de tudo. Aí tem uma frase muito bacana que eu achei legal que ele falou assim, cara, tu acha que eu queria todo dia acordar cedo, ficar 12 horas dentro de uma piscina? Claro que não, tem vários dias que eu vou chutar o balde. Mas ele falou que foi justamente naquele dia, a qual ele não queria, mas ele foi lá, porque acaba que a disciplina, o cara vai lá. Mas aquele dia que fez todo o diferencial, lá na frente, e natação o cara briga por quê? Milésimo, né? Então eu acredito que você fazendo uma analogia com o concurso público, passa no concurso não é quem é mais inteligente, é quem mais o quê? Disciplinado. Pronto. Então você vai pegar concurso público, não é uma competição de 100 metros, é uma competição de quê? É uma maratona. Não é coisa pra gênio também, não. Né? Não, jamais, cara. Não. Tem uma frase, cara, que eu não sei se é do Bolt, né? O Usain Bolt, ou do... Eu tô tentando me lembrar aqui, se não é do Michael Jordan também, né? Que fala assim, olha, demorei 10 anos pra ter sorte. É tipo isso. Né? Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Treinei 10 anos pra 40 segundos. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. 40 segundos ali da carreira dele. Nossa, você passou, você teve sorte. Mas, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. E o estudo nunca é em vão. Sempre eu costumo dizer que é uma bagagem, né? Isso. Você vai estudando, muitas vezes você fala, pô, eu não estudei bacana nesse concurso. Tu mal sabe que tu tá criando uma bagagem para outro concurso, e é aquilo que a gente tava falando. Muitas vezes você estuda para um concurso X e acaba passando na tabela no outro, que são matérias muito comuns. Foi o que aconteceu comigo lá atrás, e com você também. Concurso lá do TST 2008 e TJ. A diferença de um para o outro era de uma semana. Exatamente. Eu juro para vocês que eu tava estudando pro TST. Eu fiz cursinho pro TST também. Exatamente, pro TST. Só que o que acontece? Teve o concurso TJ primeiro. Não, TST primeiro. O que acontece? Nessa última semana foi estudar a parte específica do TJ. Regimento, lei orgânica e tudo. TST, não passei. TJ, fui chamado. Idem. Cara, aconteceu isso aí comigo no concurso do Bacen, 2010. Estudei pra caramba, parei a minha vida pra estudar só pra esse concurso. Tomei bomba nesse concurso. E aí, na época, eu tava naquela técnica lá do Rambo, né? Assim, me inscrevendo pra tudo. Porque a meta era, serei servidor público concursado, tal. Né? Hoje em dia a gente já orienta o aluno, olha, escolha uma linha, pelo menos carreira policial, carreira, e vai, né? Tá? Mas não fica nessa maluquice, não. Enfim, só pra mostrar pra vocês que essa questão realmente é um jogo de tentativa e erro, muitas vezes, né? Sobre o material, método e etc, né? O jeito que funciona pra cada um de vocês aí. Mas o fato é que eu não passei no concurso que era o alvo. E aí, nos concursos seguintes, que eu nem estava estudando para esses concursos, tá? Que é concurso da Agência Nacional de Energia Elétrica, passei num concurso lá de conselho de classe também, que era o Conselho Federal de Medicina Veterinária, passei nesse concurso também, né? Que inclusive são concursos menores que a galera não olha, mas muitas vezes é uma porta de entrada boa aí para um concurso. Também. Porque para quem não tem nada, gente, já é um primeiro degrau. E muitas vezes esse efeito psicológico do passei, consegui,
tal. Assim, isso já te empodera pra você dar um outoutro salto, gente. É porque você vê que não é um bicho papão o concurso. Pô. Quando você estuda consegui, direitinho, velho, você posso. passa e fala, Tira a caraca, responsabilidade, passei, né? cara. Tira a Pô, tipo assim, responsabilidade. porque quando a pessoa começa a estudar pra concurso, ela acha que é um bicho papão, pô. Ela acha que é impossível passar. Fala, cara, será que eu vou passar? Acho que eu nunca vou passar. É muito difícil. É muito difícil. Aí quando ela passa, fala, rapaz, olha só, dá pra passar. Aí ela começa a acreditar que dá pra passar. Aí, meu amigo, ninguém segura mais. Não, eu costumo dizer a minha Acabou. história de sala de aula. Eu falo assim, cara, eu estudei a vida toda em escola pública e até a 5ª série não era uma escola pública normal, era uma escola pública rural. Tá entendendo? Não desmerecendo a escola pública, mas eu falo assim, é uma escola pública e sabemos os defeitos, toda a questão que tem de escola pública. Eu costumo dizer o seguinte, cara, se eu estudei a vida toda em escola pública, 6ª série eu reprovei em matemática. Olha aí, professor de matemática. 6ª série eu reprovei em matemática e naquela época não tinha dependência, né? Porque depois tinha dependência, né? Aí o que acontece? Muitas vezes eu matava a aula pra jogar bola, muita bola mesmo. Reprovei Não o 6º aprendeu ano. nada. Tá entendendo? Tá entendendo? Reprovei o 6º ano. Chegou até ali, assim, não tinha 9º ano na época, chegou na 8ª série, nem sabia o que eu queria da vida, tá entendendo? Aí é claro que eu tive a oportunidade depois de conhecer pessoas a qual me levaram pro caminho, você tem que estudar, não sei o quê, porque até então eu jurava de pé junto que ser o quê? Jogador de futebol. Vou ser jogador de futebol. Pra quem não conhece, eu fiz até um teste no Corinthians. Não passou, Cara, porque tá aqui, né? Mas aí são outras coisas, né? Tem vários elementos que levam aí. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a questão do... Sacanagem. Que eu tô te falando assim, ia deixar cara, passar. se eu, que foi um cara que reprovou, um cara que matava a aula, um cara que era do fundão, do meio da bagunça, eu consegui passar em concurso, eu costumo dizer, cara, todo mundo consegue. Claro que todo mundo tem que fazer o quê? Pagar o preço. Sua parte. Tem que pagar o preço. E só pra falar rapidinho essa parada de bagagem que você falou, né, uma coisa que eu ouvi, vou até citar o professor aqui, o professor Pedro Coelho, professor muito bom, cara, quem quiser acompanhar ele, cara bom, ele falou uma coisa uma vez que eu gostei tanto do que ele falou e eu vou começar a repetir isso que ele falou, vou dar eco, né, porque ele falou assim, que estudar pra concurso, né, é igual a nossa unha, né, e você falou assim da bagagem, que você acha que não, mas você tá evoluindo, né, e tal, milésimo, e a unha, né, a nossa unha é o seguinte, a gente corta a unha, ela fica pequenininha, a unha. Aí, do nada, passa um tempo, quando você olha pra tua unha e fala, rapaz, tá na hora de cortar de novo. E você não vê o processo de crescimento da unha. Parece que ela não tá crescendo. Você olha que você cortou ontem, você olha hoje, fala, pô, não cresceu nada. Aí você olha no outro dia, pô, não cresceu nada. De repente, tá na hora de cortar de novo. E o estudo, ele te dá essa bagagem. Você vai estudando, dá uma sensação, e dá mesmo, que você não cresceu nada, você não evoluiu nada, você não aprendeu nada. Né? Fala, caraca, eu tô estudando já há 3 meses, não evolui nada, tá? De repente, quando você pensa que não, vai estar grande, você vai estar preparado, você vai passar, né? Deixar até um abraço aí pro professor Pedro, porque, cara, isso aí que ele falou foi sensacional. E eu fico pensando nisso, né? Às vezes eu tô fazendo nada, eu olho pra minha unha e eu fico lembrando, caraca, bicho, eu tô evoluindo. Entendeu? Nada para a marcha inexorável do tempo. Eita, então, eu tava... Hoje, inexorável. Hoje de manhã, na turma do Banco do Brasil, eu até comentei, eu falei assim, cara, o tempo passa tão rápido. Eu lembro o primeiro dia, porque como eu dei aula lá e voltei de novo agora, depois de muito tempo, eu falei, pessoal, o edital saiu em dezembro e todo mundo falava assim, caramba, tá longe, a prova é em abril. A prova é daqui exatamente um mês. Então você veja assim, você fazendo ou não, a prova vai chegar. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes o cara fala assim, ah não, a prova da Polícia Federal tá longe demais. Né? Vamos supor, daqui 2 anos, PRF, PF e tudo. Quando você menos espera, sai o edital. Chegou. Aí você fala, cara, e cada vez mais tem algum exemplo. O cara que quer ser policial federal, ele não é o cara do direito, se ele quer ser agente. Tô mentindo? Não. Por quê? Porque contabilidade, estatística, raciocínio lógico e informática. Essas 4 matérias é mais de 80% da prova. Então, eu tô falando... Por que eu tô falando isso? São matérias a quais você tem que ter um tempo de maturação. Não é do dia para o outro que você vai aprender contabilidade. Não é do dia para a noite que você vai aprender português também. Então, por isso que é a importância de você fazer Quando eu falo básico, igual você falou, parece uma coisa... Simples. Fazer o essencial. O que é o essencial? Você sempre está trabalhando em cima daquelas matérias que são básicas para qualquer concurso. Né? Então, por isso que aqui no processo concurso tem um material aqui, que é o essencial para concurso, que de certa forma não é porque estamos aqui não, mas é uma qualidade imensa. É verdade. Realmente assim tá com uma qualidade, o próprio Guzmão estava gravando aqui de manhã. Então você vai observar que realmente que é aquilo que você está falando. Não seja um sommelier de material. Pega aqui, ó, confia na equipe e vamos para cima. Inclusive, só já nos encaminhando aqui pro final, eu acho que o que fica, gente, de tudo que a gente tá falando aqui,
né? Pelo menos para mim é o seguinte. Primeira coisa, né? Assim, pensando em quem está se preparando, viu, pessoal? Hoje em dia, se você tem um mínimo de inteligência organizacional, que foi o que o professor Cenoura falou, tá? E consegue minimamente se organizar para você cumprir efetivamente uma carga horária de forma consistente, dia após dia, por mais que você não tenha 6 horas, como o professor Cenoura tem aqui, deve ser melhor dentro daquilo que você tem. E muitas pessoas acabam, assim, relevando a importância que tem a passagem do tempo. A importância que tem as pequenas coisas que você faz de forma repetida dia após dia. Tá? No final das contas, gente, é um investimento que vai assim, tomando corpo com a passagem do tempo. E em se tratando de estudos, às vezes a gente não tem essa medida exata da coisa, né? Porra, eu mesmo, às vezes eu estou estudando uma matéria e penso assim, meu Deus do céu, parece que eu estou emburrecendo, né? Parece que você está desaprendendo a coisa, né? Mas a gente tem, né, a aprendizagem ela é um processo com começo, meio e fim. Você tem um efeito platô ali no meio. Às vezes você tem que pegar um mesmo assunto por um material diferente ou com uma abordagem diferente. E tem coisa que na minha área, língua portuguesa, eu fui aprender efetivamente, inclusive dando aula, cara, lá no começo. Tinha coisa que eu ficava repetindo. Tipo, eu não sabia, eu ficava repetindo. Até um dia que os alunos eles ficam te perguntando a mesma coisa de forma diferente, até chega uma hora que isso encaixa, cara. Você vai se aperfeiçoando. Então entenda o seguinte, existe um processo, existe um tempo de maturação, e hoje em dia, na era das redes sociais, né, em que tudo existe para capturar, sequestrar a sua atenção, se você tem um mínimo de inteligência organizacional e o mínimo de visão estratégica, né, no sentido de que, olha, eu vou me submeter a essa dor de fazer uma tatuagem aqui, né, que a gente fez essa associação aqui, em prol de um propósito que está muito claro aqui para mim, cara, acabou. Isso já é, assim, eu diria que já é 80% do caminho andado. Ter propósito, tá? Porque quando esse propósito, ele casa com a oportunidade, e a gente está vivendo uma época do início de um hype aí nos concursos públicos, em especial pelo que nós falamos aqui para as carreiras policiais. E aqui engloba Detran, né, essas brigadas militares aí, não só para Brasília, né, mas, né, de uma forma geral, e tribunais, pessoal. Então, assim, tenha o cuidado de o seu propósito casar com uma oportunidade, porque é isso que vai acabar acontecendo, tá? E daqui um pouco é você que vai ser o cara que deu sorte, né? Porque ninguém vê bastidores. É ou não é? É solitário. Então, eu acredito assim, eu quero inclusive deixar essa mensagem aqui para quem está acompanhando esse podcast, tá? Faça com que o seu propósito case com uma oportunidade em um determinado tempo aí desse processo que você vai precisar levar. Pare de ficar medindo a sua caminhada pela régua dos outros, gente, porque existem vários caminhos para o mesmo destino aqui, ó, que é a sua aprovação. O que muda é o propósito de cada um, aquilo que você coloca em jogo, para você transformar aquela sua intenção em algo palpável, material. A dor é permanente, mas o cargo, ele é eterno. Eu costumo dizer o seguinte, teve uma vez que eu vi é uma história, né, que falava assim sobre o senso de urgência. O que é o tal do senso de urgência para quem está estudando para concurso? Muitas vezes você acha que você vai ter todo o tempo do mundo para estudar. E quando você menos espera, o tempo passa muito rápido. Você rapidinho, você passou dos 30. De certa forma, o que é o senso de urgência? Ele dá até um exemplo, que é até de certa forma um pouco tosco, mas exemplifica muito bem esse tal de senso de urgência. Que é uma historinha que ele fala assim, ó. Imagina, Maria está estudando para concurso. E Maria, ela tem uma filha recém-nascida. Só que Maria leva meio que nas coxas o estudo para concurso. Ela estuda de qualquer jeito, fica assistindo Netflix, fica fazendo várias coisas, mas fica se enganando. Aí o que acontece? Eis que entra uma pessoa que quer ajudar a Maria. Sabe o que ele faz com a filha da Maria? Ele pega uma seringa e aplica um veneno no filho da Maria. E fala assim para Maria, Maria, é o seguinte, eu apliquei um veneno na sua filha e você vai fazer o concurso nesse ano. E é o seguinte, eu só vou te dar o antídoto se você passar no concurso nesse ano. Se você não passar no concurso nesse ano, a sua filha vai morrer. O que fez com o senso de urgência de Maria? Deu um motivo pra ela. Você acha que Maria vai assistir Netflix? Não vai. Você acha que Maria vai para um churrasco no final de semana? Não vai. Não, você pode ter certeza absoluta que Maria vai fazer de tudo para passar no concurso. Ela vai atrás, de certa forma, ela vai se adequar à melhor técnica que ela vai aprender, mas uma coisa é certeza. Os roubadores de tempo dela, ela não vai utilizar. Você pode ter certeza que ela não vai assistir Netflix, ela não vai para churrasco. Então, esse senso de urgência aconteceu comigo também. Até compartilhar um pouco da minha história aqui. Eu entrei no exército muito novo. Eu fiz concurso com 17 anos, eu fui para
Para ESA eu tinha tentado o mesmo concurso da EPICAR por 2 vezes, por conta, de novo, de português. Na última da EPICAR que eu fiz, eu gabaritei matemática. Português, vilão e vilão fui e lá, solução, não, né? mas assim, a culpa foi minha mesmo, né? Porque, de certa forma, só ficar focando ali na parte de matemática. Aí o que acontece? Entrei no exército, vi que não era a minha praia, a questão das Forças Armadas e tudo, e peguei e saí. Saí ali com 20 anos de idade. Aí o que acontece? Saí. Tipo assim, realmente, ó, tô saindo, pedindo baixa, tô saindo aqui. Beleza. Com uma mão na frente e outra atrás. Nessa época eu já namorava com a minha esposa e já tinha saído do exército. E tanto é que todo mundo, tá maluco, cara, tu vai sair do exército. Cara, eu vou estudar. Eu vou estudar, que não é isso que eu quero, não. Beleza. Tu deve ter passado pela mesma coisa. Quando eu saí, só que o meu foi o pior. O meu senso de urgência aumentou, sabe por quê? Gravidou. A minha esposa, no meio do caminho, ficou grávida. Aí pronto. Tá entendendo como é que é? E aí vem a pressão, cara, tu tem que trabalhar, nem que seja pra arrumar, tem que fazer um bico, não sei o quê. Eu falei, como eu já tava na área de concurso e tudo, eu falei, nada, cara, eu vou trabalhar, eu vou passar no concurso. Cara, eu botei uma meta. Eu falei assim, cara, isso foi no ano de 2007. Eu saí do exército no final de 2006. Meu irmão, eu peguei o único dinheiro que eu tinha, fui lá no cursinho, paguei, era uma turma anual, paguei o dinheiro, e era caro pra caramba, mas foi um investimento que eu fiz, entendeu? Fiz um investimento. Conversei com meu sogro e tudo, ele meio que foi segurando as pontas, o menino tava na barriga, né? Tinha nem ali poucos meses na barriga. Cara, aí eu tô com na cabeça, cara, eu tenho que passar no concurso nesse ano. Eu ia pro concurso, lá no cursinho onde tinha uma área reservada pra você estudar isso tudo, tinha uma copazinha, tinha lá. Eu levava a minha marmita, não podia gastar muito dinheiro, porque eu tinha pouco dinheiro. Levava a marmita e ficava o dia inteiro lá estudando, o dia inteiro. E muitas vezes você olhava assim, caramba, tô lascado, velho. Tipo assim, será que eu vou passar no concurso? Começa a ter aquelas brigas internas. Será que eu vou passar mesmo? Será que é assim? Por mais que eu já tenha passado, mas você fica com aquilo, porque tem uma pressão atrás, né? Cara, mas sem brincadeira nenhuma. Nesse ano de 2007, claro que eu sempre... Você vai mais reprovado que passar. Sim. Mas o ano de 2007 ali pra 2008, eu passei praticamente um monte de concurso. Aí claro que eu fui indo de acordo com o que foi me chamando, né? Mas eu passei, tanto é que nesse ano eu fui colhendo, aí a última nomeação foi do TJ, né? Mas assim, eu passei no técnico penitenciário, eu passei no FNDE, eu passei no concurso da Caixa Econômica, fui passando em vários concursos. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é o senso de urgência. Muitas vezes o senso de urgência, é claro que cada um tem a sua história, mas eu acredito que se você se acorda rápido com esse senso de urgência, você vai passar por esse processo um pouco mais rápido. Excelente. Isso aí. Muito bom, pessoal. Então, assim, vamos colocar uma fala final aqui de cada um, acho, né? Já começou com o Aiko, né? Já fez a fala final dele, né? Realmente essa questão do senso de urgência e de você ter clareza de propósito. Isso é uma coisa muito pessoal, gente. Não tem como você imprimir isso no outro, né? Porque cada um tem uma história, cada um tem as suas dores ali. Sim. Isso acaba entrando, né, nessa conta. Cada um tem o seu nível de barreira ali, né? De resistência para você, de fato, começar a estudar e sair dos atos preparatórios, igual a gente estava falando aqui. E no final das contas, o fato é que esse processo todo, essa dor toda, ela se justifica na hora que você consegue virar a chave. Passei. Tá? Então, é uma coisa muito individual, né? Eu, pelo menos, acredito. Mas vamos lá, Marcão, o que você tem a dizer aí pra gente, né, deixar uma mensagem final pra galera aí, né? É pensar uma coisa, eu tava refletindo um dia desse sobre uma coisa que a gente vê muito nos dias de hoje, né? E no meio das carreiras policiais aí é que a gente vê mesmo. O pessoal gosta de trabalhar um marketing, né? Que é o marketing da vibração. Como assim, o marketing da vibração? Motivacional. O cara começa aquele motivacional e pega a cabeça do cidadão e tudo mais, e ele faz aquele discurso e aí ele te ensina uma coisa. Para você que tá acompanhando a gente aqui, tá estudando, ele te ensina a fazer discurso. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Discurso, ele não vence exatamente nada, tá? Discurso não vence nada. Então, qual é a ideia que você tem que falar? Meu amigo, essa história de vamos pra cima, faz o vamos pra cima deixar de ser só uma fala que sai aí do que você tá dizendo e passe a ser a sua vida, certo? Passe a ser o seu propósito, passe a ser o ar que você respira mesmo, tá? O Michael falava aqui sobre a ideia do senso de urgência. Deixa eu te falar uma coisa, amigo. Se você tem todo o tempo para conseguir se preparar para um concurso sem o senso de urgência, é garantido que é melhor, né? É muito ruim, e isso é uma coisa que vale para todo ser humano. Você ter que fazer a coisa na base da pressão, correto? Vai sair? Vai sair muito mais fácil, né? Porque vai ter que sair, né? Não tem conversa. É isso. É isso.
Agora, para pra pensar. Se você, de repente, não tem oportunidade, você deve ter ouvido falar essa frase, né? Falar, pô, eu queria voltar naquela época que eu tinha 20 anos, morava com meus pais, era tudo leve. Não pagava boleto. Não pagava boleto, eu podia ter passado, olha aí, tranquilo, eu podia ter me dedicado, tinha todo o tempo pra fazer isso. Por quê, meu amigo? Porque tem esse tempo todinho da sua vida, você tá fazendo discurso, tá? Então, a questão é o seguinte, sai da ideia do discurso e bota pra lascar mesmo, bota pra moer. Eu costumo dizer uma coisa que é interessante. Pra quem se dedica, pra quem corre atrás, pra quem busca, entre o dia de hoje e o dia do sucesso só tem uma coisa que é tempo. Certo? Só tem isso. Só tempo, né? Mas isso é pra quem se dedica de verdade, pra quem busca de verdade. Então, entre o dia de hoje e o dia do sucesso, só tem tempo. E você aí, só pra que tá se dedicando, que tá se preparando, que tem esse propósito na vida, observe o seguinte: aguarde o tempo, né? O tempo certo, né? Isso é até bíblico, né? Que há um tempo para tudo, né? Debaixo da terra. Veja que dentro dessa situação é tempo, tá? Se você tá se dedicando... e outra coisa, tá? Se você é concurseiro e tá com uma vida muito tranquila, tá? Não tá estressado, nunca pensou em desistir, nunca chorou, você tá vivendo errado. Não tá viciado no café, né? Não tá viciado no café. Você tá vivendo errado, tá? Você tá vivendo errado. Mas a questão que você tá falando, eu sei que já nas palavras finais, mas eu não vou deixar de falar. O da motivação eu acho legal que ele é para começar. Mas a disciplina que tem que realmente e até porque tem outro segredo. Frente, começar é uma coisa que, beleza, é fácil. Manter é muito mais difícil que começar. No seu fogo de palha, né? Exatamente. Manter é muito mais difícil que começar. As redes sociais, elas contribuíram muito para esse positivismo tóxico, né? Assim, que as pessoas confundem motivação com preparo. São coisas diferentes. A motivação é extremamente importante para você iniciar um projeto, para você ter aquele gás inicial. Tá? Mas não pense você que você vai estar no tesão para você estudar todos os dias, né? Sim. Então, assim, tem uma frase até do Tyson que fala assim: todo mundo é fodão até tomar a primeira porrada na cara. É assim que funciona, gente. Então, a vida é feita de altos e baixos. Se você tiver a capacidade de tomar essa porrada na cara, né, sentir a dor da tatuagem, como a gente utilizou aqui de forma metafórica, e falar assim, cara, eu vou continuar me doando a isso aqui, apesar disso aqui, né, significa, um indício de que você tem uma clareza de propósito que está bem. Inclusive, já diria Rocky Balboa, né? Rocky Balboa, não é sobre apanhar e cair, é por quantas vezes você aguenta cair e levantar, né? Rocky Balboa, vou fazer as minhas palavras finais, vou pegar esse gancho de vocês todos aí. O que acontece, pô? Tudo que o Maicon falou, tudo que o Marcão falou também. A gente, né, essa história que você contou da menina é muito boa, porque olha só, imagina o seguinte, a diferença entre motivação e motivo, né? Nesse caso aí, eu tenho uma mãe, que é a Maria, que ela tem um motivo muito forte para estudar. Muito forte, que é a filha dela. Né? Você imagina, ela não precisa estar motivada, bicho. Olha só, quando a gente fala assim, o difícil é você estudar todo dia, né? Você começa, mas o difícil é permanecer. Então, assim, você tem que achar um motivo que seja um motivo tão forte, mas tão forte, que mesmo quando você acordar desmotivado, você mesmo assim vai estudar. Então, o que te motiva? Por que você quer passar no concurso? O cara que não sabe, o que motiva ele vai fazer de qualquer jeito. Agora, a partir do momento, meu irmão, vou pegar o teu exemplo, né? A partir do momento, tem que salvar a minha filha. Você fala assim, olha, eu quero mudar o meu filho de colégio. Para mudar meu filho de colégio, eu vou ter que passar no concurso. Meu amigo, se você acordar com preguiça, você vai deixar de estudar? Você vai deixar de mudar seu filho de colégio porque você está com preguiça? Se estiver chovendo, você vai deixar de estudar? Se o mundo estiver acabando, você vai deixar de estudar? Você não vai deixar de estudar, porque tem um motivo muito forte que faz com que você faça o que tem que fazer, entendeu? Então, cara, aí você está estudando, você pensa assim, não, mas eu tenho muito mais problema que todo mundo. Não tem, não. Mas é porque às vezes eu estou estudando e eu começo a viajar, sabe? Eu perco muito tempo. Todo mundo acontece isso. Mas às vezes eu estou estudando e aparece um problema que eu tenho que resolver. Acontece com todo mundo. Não existem condições ideais, né? Às vezes você está estudando e aí você fala assim, nossa, eu estou estudando e aí eu não lembro, vou fazer umas questões, eu não lembro do que eu estudei. Isso aí acontece com todo mundo, pô. Sabe, dá vontade de ver Netflix, acontece com todo mundo. Você fica com preguiça, acontece com todo mundo. Então, cara, o que te motiva? O que vai fazer com que você, mesmo sentindo tudo isso, você continue estudando? Cara, é isso que você tem que achar. Quando você achar isso, o que faz você se mover, meu amigo, ninguém vai te segurar não, pô. Você vai acordar a hora que for, você vai, mesmo o tempinho que você tiver, você vai estudar, porque você tem uma coisa muito forte que tá te levando até a aprovação, entendeu? Então é isso que a pessoa tem que procurar até achar. Quando achou, cara, o aluno vem falar comigo, a primeira coisa que eu falo com ele é assim, cara, por que você quer estudar? O que você quer fazer concurso? Qual que é o motivo? Ele fala assim, eu quero ter estabilidade. Por quê?
Você quer ter estabilidade. Ah, não, porque eu quero viver bem. Tá, mas o que é viver bem? O que você quer fazer? O que é viver bem? Me conceitua. São coisas palpáveis. Aí ele fala assim, eu tenho... Ah, não, porque, pô, eu tenho um sonho meu, que é comprar o carro tal. Falei, pronto, teu sonho é comprar esse carro. Fala, meu sonho é comprar esse carro. Aí o que você vai fazer? Vai lá na concessionária. Você já ouviu essa história? Você vai lá na concessionária. Triplo impacto sensorial. Aí você... Ver, ouvir e sentir. Isso. Você vai lá na concessionária, entra no carro, pergunta quanto é que custa, simula a forma de pagamento, vê lá, fala, caraca, é isso aqui. Pronto. Isso aí, meu amigo, é o teu motivo? É isso que você quer? Pronto. É isso aqui que você tem que olhar todo dia. Não é assim, eu quero ser estável. Meu irmão, olha só, isso aqui. Ou então, é mudar meu filho de escola. Eu quero botar meu filho numa escola melhor. Sei lá, uma escola bilíngue, que tenha isso, que tenha aquilo, que seja assim outro. É isso que você quer pro seu filho? É. Então, se você acordar com preguiça, você trocaria a tua preguiça por a escola nova do teu filho? Você trocaria o Netflix pela escola nova do teu filho? Então, cara, foca naquilo que vai te dar de resultado. Pô. O que vai acontecer se você passar? Meu amigo, a hora que tu achar, não tem quem te pare. Pô. Não tem. Então, se eu pudesse deixar um recado, seria esse para as pessoas, entendeu? Mas, meu irmão, acho que tá te motivando. Né? Acho que vai fazer você conseguir estudar mesmo desmotivado. Aquilo que eu falei. Você vai estar mais desmotivado do que motivado todo dia. Hoje, meu pai, fui tomar café com meu pai. Meu pai falou assim, nossa, filho, hoje eu corri de manhã. Meu pai tem 60 e poucos anos. Ele falou, nossa, hoje eu acordei, né? Ele acorda tipo assim, às 4 e pouco pra correr. Ele, nossa, hoje eu acordei, mas eu tava com uma preguiça, bicho. Caraca, hoje foi um dia assim, dos mais difíceis pra eu correr. Mas você correu, pai? Corri. Eu corri. Porque eu tô velho, tenho que correr, tenho que mexer, não sei o quê. E o estudo é isso aí, pô. Você vai acordar assim a maioria dos dias, pô. Ah, não, quando eu acordar disposto, eu estudo. Então você não vai estudar. Acha um motivo que mesmo indisposto, você vai estudar. E tem que começar, né? Isso. Porque daqui um ano você vai... Querer ter começado hoje. O né? tempo vai passar. O tempo vai passar de qualquer maneira. É impressionante, né? Porque que a gente, assim, dá voltas e a gente tá todo momento falando das coisas básicas, né? Assim, São princípios, quer você né? ter clareza de propósito, quer você escolher um caminho e seguir o caminho, né? E continuar nesse caminho. Muito, né, para muito além de técnicas, formas e jeitos de estudar, né, porque se você se mantém nesse caminho e você consegue passar pela prova do tempo, né, pela aprovação do tempo, se essa sua rotina ela se mantiver a despeito de cansaço, falta de vontade de estudar, já é meio caminho andado aí, num tempo em que está todo mundo muito, assim, diria que distraído, né, com redes sociais e vários outros estímulos, tá? Quero aproveitar, pessoal, para agradecer aqui a todos vocês, né, pela paciência e pela audiência, né, convidá-los aí a seguir o Processos Concursos aí nas redes sociais, o pessoal aqui também, né, professor Cenoura, muito obrigado pela presença de vocês aí, professor Michael Rock, nosso parceiro, né, o cara que reprovou em matemática e hoje é professor de matemática e raciocínio lógico do Processos Concursos. Eu prometo que no próximo podcast que eu participar aqui da casa, eu vou contar os caminhos que me levaram também a me tornar um professor de língua portuguesa, que foi muito mais tenebroso do que isso. Tá? Não quis colocar aqui pra gente não prorrogar demais aqui o papo, tá? E nossa lenda aqui, né, professor Marcos Guzmão. Eu ia fazer uma piada aqui, viu, gente, pra terminar. Mas vai ficar pro próximo. Ai. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Fiquem todos com Deus. Continue conosco aqui no Processos Concursos, tá? Porque no Processo Concurso, como o Michael fala, né, quem faz tá feito. Tá feito, é isso aí. Tamo junto. Valeu. Um abraço.